E opa, e aí galera, hoje trago pra vocês uma obrinha nova. Nesta iremos acompanhar um cara que conseguiu ter um dos poderes mais incríveis. Ele simplesmente pega uma carta e dessa carta ele consegue estar invocando qualquer tipo de monstro para si. Mas como ele despertou esse poder, bem, precisamos voltar tudo lá do início para entender como é que ele chegou até ali. Nossa história começa no mundo imortal. Neste local encontramos o lagartinho apenas olhando o pôr do sol. Do nada ele começa a perceber algumas pessoas correndo. Essas pessoas corriam de alguns lobos que eram tão poderosos. Eles corriam para sobreviver, ao mesmo tempo gritavam por ajuda. Correndo, e eles continuam a dizer que eles eram muito azarados. Ainda estavam correndo em direção do escorpião da área de nível 1. Mas do porquê eles esbarraram alguns lobos do deserto de nível 3. Ela aponta ali na frente e diz para que aguentasse mais um pouco. Na frente existem algumas árvores. Os lobos fantasma do deserto não podem estar escalando naquelas árvores. Se subissem nas árvores, eles poderiam sobreviver. Correndo, vemos ela pensando que os lobos do deserto são selvagens por natureza. E uma vez que ele coloca o olho em um alvo, eles não irão desistir fácil. Na luta que eles teve contra alguns monstros, eles foram feridos. E as últimas peças de metal que eles tinham foram tudo danificadas. Então eles deveriam correr, senão iriam morrer por aqui mesmo. No entanto, correndo, a garota que estava por ali acaba tropeçando e caindo no chão. Elas duas então se viram para trás e chamam puxar o rei. No entanto, ao se virar para trás, ela tem uma surpresa. Os lobos que estavam por ali pulam em sua direção. A garota caída no chão só vira para trás e acaba vendo a surpresa dos lobos abrindo a boca em sua direção. Ela acaba simplesmente pensando que seu fim acabou. Até então, um raio do nada aparecer e atravessar esse lobo. Caído no chão, vemos a espada enficada no lobo. Depois de um tempo, aquela espada é removida. Um cara acaba aparecendo e começa a andar em direção daqueles lobos. Ela, no chão caído, acaba agradecendo e também percebe que ele o salvou. No entanto, abrindo sua tela de sistema, ela percebe que esse cara é de nível 1. O desconhecido acaba removendo o capuz e em seguida fica encarando os lobos de frente a frente. Os lobos acabam também encarando ele por um tempo. Também monstros de nível 3 não são tão fortes. Assim que diz isso, os lobos acabam correndo em sua direção. Nosso herói segura firme em sua espada e depois acaba disparando em direção dos lobos. Os lobos também disparam em sua direção, mas em uns cortes rápidos, em flashes ali, o nosso herói com sua espada acaba cortando cada um deles. As garotas que estavam por trás simplesmente ficam chocadas ao ver ele derrotando aquilo facilmente. Ele para, enquanto a luz do sol bate nele. Elas não acreditam também. Ele conseguiu matar alguns lobos do deserto com alguns golpes. No entanto, ela pede para que olhasse para frente. Olhando para frente, vemos outros lobos aparecendo e parece que agora apareceu mais lobo do que antes. Elas não entendem, talvez os lobos que apareceram aqui tenham sentido o cheiro de sangue que estava no deserto. A garota que estava ali, então apenas assistindo isso, percebe que seria ruim ficar por aqui. Então ele pede para que o cara que estava por ali corresse junto com ela, pois os monstros eram muitos. Eles não iriam conseguir lidar com isso. Nosso garoto que apenas escutou se vira para trás e se pergunta se isso era verdade. No entanto, ele acaba tirando algumas cartas do sistema. O sistema se pergunta se Li Yuan gostaria de convocar alguns guerreiros de esqueleto. Vendo isso, ele apenas confirma e no momento que confirmou, as cartas que estavam por ali desaparecem e aparece minutos depois no chão. Depois disso, um círculo mágico aparece ali no chão, gigantesco. E depois do círculo mágico, aparece então uma mão de esqueleto. Só depois aparece alguns esqueletos ali de nível bastante alto. Após o seu aparecimento, vemos os lobos que encaravam isso, mas ao mesmo tempo não desistiam. Os lobos do deserto acabam então correndo em direção do exército de nosso herói. Vendo os lobos correndo em sua direção, ele apenas pede para que ele atacasse esses monstros. O seu exército, então escutando, simplesmente avança. Enquanto avançava, nosso protagonista aproveitava a oportunidade que seu exército dava para estar atacando os lobos. E vemos aqui que a cada corte que ele dava, era um lobo a menos que o nosso protagonista tinha conseguido derrotar. Mas o tempo passa, 15 minutos depois, ele acaba finalizando o último lobo. Este cai no chão. Ele, em seguida, retira sua espada que estava espetado nele. E abaixo o sistema aparece para nós, dizendo que ele matou 16 lobos fantasma do deserto. Depois que foram tudo derrubados, nosso protagonista pega alguns orbes que estavam dentro dos lobos. E aquelas orbes vai em direção da mão de nosso herói. As garotas que estavam por ali ficam novamente sem acreditar, não acreditando que ele conseguiu matar alguns lobos bem poderosos do deserto. No entanto, uma garota de cabelo rosa se aproxima dele e começa a perguntar uma coisa: se ele por acaso era um mago e também se por acaso utilizou a habilidade de invocação. Ela acaba em seguida dizendo que era uma maga também e ela nunca tinha ouvido falar dessa habilidade. Em seguida ele se vira para trás e revela que em momento nenhum disse que era um mago. Ela se pergunta então o que ele era, e aqui já nos apresentado ele, que ele aqui possui uma habilidade que é proibida e de nível SSS. Seu nome é Li Yuan, do planeta azul, e ele também é um reencarnador. 3 anos atrás, um cientista observava um misterioso planeta gigante que chamava de planeta mágico, que apareceu repetidamente ao lado do planeta azul. Só que 3 meses atrás, uma companhia misteriosa
anunciou um jogo de realidade virtual chamado Mundo Imortal. Após entrar usando um óculos de realidade virtual que eles desenvolveram, os humanos foram capazes de estar lutando contra esses monstros. E ao subir de nível, eles ganham basicamente a capacidade de lutar contra talvez monstros mais poderosos dentro do jogo. No início, as pessoas não se importavam, já que isto era apenas um jogo, até um dia que algumas pessoas começaram a ganhar poderes e habilidades no mundo real também, que eram obtidas dentro do jogo. E daquele ponto diante, um bando de cultistas que se chamavam de crentes dos deuses da estrela maligna começaram então a entrar no mundo real e começaram a caçar algumas pessoas, e vemos o estrago sendo feito. Algumas pessoas eram feridas, enquanto ali outros corriam. No entanto, nosso herói perdeu seus pais no meio disso tudo. Humanos reuniram um poder aí. Com esse poder, eles basicamente tentaram lutar contra esses cultistas, mas no fim foram derrubados e derrotados por eles. No fim, achando que morreu, ele, o que eu menos esperava, acaba acontecendo. Algumas horas atrás, ele reencarnou no mundo da primeira vez onde que o mundo virtual acabou de acontecer. Desta vez, o sistema também deu a ele a classe proibida de nível SSS. Agora com essa classe, desta vez ele deve aumentar sua força e sua habilidade o mais rápido possível para estar protegendo o planeta azul e sua família. Assim ele finaliza ali o último lobo e se aproxima dele, e depois disso ele acaba colocando a mão por cima. Depois que colocou, uma hora fantasmática acaba aparecendo, não só em um, em sim e na maioria desses lobos. Depois disso a nossa tela desse sistema aparece. Se pergunta se ele gostaria de utilizar a invocação das trevas em corpo de lobos. Ele acaba apertando em sim, e a característica especial dessa classe é que está dando a ele um físico de um guerreiro, mas ainda ele tem uma habilidade de invocação das trevas, transformando os corpos dos monstros em zumbi para que ele possa lutar contra outros monstros. Estes monstros zumbificados não herdam basicamente seus níveis e habilidades anteriores, e esse também obtém uma nova habilidade, Corpo da Morte. Eles são imunes à maioria dos feitiços negativos, e quanto seu outro melhor talento, o Portão do Inferno, ele pode usar para manter os monstros reencarnados usando um tipo de invocação das trevas, e a quantidade armazenada aumenta junto com o seu nível. E vemos aqui então uma coisa surgindo do chão, e aquela coisa que surgiu do chão abre então as portas, e depois disso um portal aparece. Os lobos invocados de nosso herói acabam então andando nessa direção, não só ele como também nosso protagonista. E já se seu nível for muito alto o suficiente, ele obteria o exército da imortalidade implacável. Assim ele avança, mas voltamos então para aquela garota, que acaba se perguntando ao nosso herói se por acaso ele estava revivendo os mortos-vivos que nem zumbi. Ela pergunta quem seria ele, mas ele pede para que olhasse para cima. Os tempos estavam quase aqui, então o sistema aparece dizendo que o chefe do mundo estava aparecendo, e esse seria o lobo gigante da morte. Escutando isso, nosso protagonista diz que era o momento certo para que ele possa estar avançando e para que ele possa estar matando o boss final. No entanto, em outro local encontramos alguns guerreiros apenas encarando o céu, ficando avermelhado. Alguns raios acabam caindo, só depois vemos então daquele raios alguns tipos de coisa aparecendo. É tipo um portal, e deste portal aparecem alguns olhos avermelhados. O cara que estava no chão diz que o lobo gigante estava aparecendo e já iria em sua direção. Depois ele disse que lembra que e viu isso num site oficial do jogo, dizendo que seu alcance de ataque é 50 metros, é melhor eles correr longe o mais rápido possível. Todo mundo então começa a correr desse monstro. Vemos uma quantidade gigantesca de pessoas correndo, só que não adiantou de nada, a velocidade daquilo era mais rápida. Enquanto alguns deles eram pegos, vemos então dois escondidos por trás de uma pedra, mas o lobo chefe gigante se vira para eles. Enquanto virava, ele acaba devorando algumas outras coisas ali, e ao mesmo tempo abaixo mostramos aqui o seu nível, que era de nível 6, mas um do irmão do cara acabou sendo pego. Eles impedem que ele vá até lá, até porque seria doido enfrentar um monstro como esse. Este era o lobo gigante, eles são fracos demais. Encarando esse monstro, ele começa a se perguntar, este é o boss final? Como é que alguém desse mundo poderia estar derrotando um monstro como esse? No entanto, enquanto fazia essa pergunta, eles acabam encarando um cara misterioso que andava na direção do monstro. Ele segurava uma espada, e avançamos um pouco mais perto, percebemos que esse cara era o nosso protagonista. Enquanto avançava, ele apenas encarava o monstro seriamente. Eles pedem para que olhasse também para a espada. Ele deve ser um novato? Sim, o lobo gigante da morte é um monstro de chefe de nível 6. Sem ajuda, ninguém aqui conseguiria estar derrubando um monstro como esse. Só que neste mundo, os monstros são categorizados como fraco para o mais forte, começando com o normal, e elite, líder e lorde, e o rei e monarca deus. Entre eles, um monstro de classe lorde, mesmo que seja um chefe de nível 1, ainda é uma grande ameaça para um novato como ele. Enquanto eles falam sobre isso, ele apenas para os seus passos. O lobo também para. Eles dois então ficam de frente encarando um ao outro. Enquanto isso, o pessoal ali atrás apenas encarava ele. Em seguida, ele acaba se virando para o nosso protagonista e começa a se perguntar se ele por acaso era doido, e pede para que ele saísse dali o mais rápido possível. Este cara era um monstro de nível 6. O monstro acaba se aproximando cada vez mais, só que aqui era um pouco maior. Olhando agora para ele parece ser quase nada. O monstro, com os dentes rugindo e com algumas coisas vermelhas saindo de sua boca, simplesmente fica irritado. Só depois de um tempinho, ele dá uma baforada em direção de nosso herói. Porém, para não ser pego por isso, ele acaba dando alguns passos para trás, e depois que fez isso, vemos ele escorregando ali. E depois que escorregou, ele olha para a frente, e assim que encarou a frente sua, ele acaba encontrando o lobo pulando em sua direção. Mas ele ativa uma habilidade sua, mas depois que ativou isso, ele apenas ficou numa boa parado, já que ele sabia de umas coisas aí.
Ele lembrou que em sua vida anterior, este lobo gigante da morte nível 6, mesmo com seu nível aprimorado de habilidade de chefe, ele tem apenas 3.400 de HP e 510 de ataque. Para os aventureiros dentro do deserto, o cujo nível era mais alto de nível 3, é definitivamente um desafio gigante derrotá-lo. Naquela época, ele quase morreu junto com sua equipe lutando contra esse monstro. Mas agora, ele reencarnou e sabe de tudo, e também das inúmeras lutas que ele teve contra esse monstro, quais morte e quais vida. E também, ele não é mais a mesma pessoa de antes. O lobo estende a sua pata em direção de nosso herói para pegá-lo, mas ele vê isso e acaba desviando. O lobo acerta o chão e acaba rasgando o chão todo por completo. Se virando para trás, o lobo também vira em sua direção. Enquanto isso, o cara escondido percebe que esse cara é extremamente rápido, mas o lobo também não gosta disso e ativa então uma habilidade que dá ele uma velocidade a mais. Nosso herói apenas sorri e só depois coloca a mão no chão. Colocando a mão no chão, um círculo mágico aparece e depois disso, ele só pede apenas para que aquilo viesse. E do chão surge uma coisa e essa coisa simplesmente minutos depois acaba parando ali, nada acontece. O lobo simplesmente encara isso, até do nada então aquela coisa abrir e ele pede para que o tivesse lá dentro ou protegesse, e ali de dentro acaba então saindo alguns lobos. Os pessoal não entende o que seria isso, aqueles são monstros zumbis, mas parece mais com aqueles lobos do deserto. Ele alcançou o nível 3 matando alguns lobos no caminho para cá, e a capacidade de armazenamento do portão do inferno aumentou para 30, e ele ainda estava um pouco atrasado, mas subir de nível valeu muito a pena. E de acordo com o mecanismo Argo de quando o invocador é mais forte que os monstros invocados, ambos estão presentes ao mesmo tempo. Então os monstros irão alvejar o invocador primeiro, ao menos que os monstros invocados ataquem primeiro. O chefe não irá mudar de alvo por enquanto. E vemos aqui então o chefe atacando. Ele derruba algumas sombras, mas outras sombras ali não desiste. Essa acaba ruivando, chamando a atenção do chefe. O chefe então prepara sua parte em direção dessa sombra. O nosso protagonista sabia que era o momento certo. E também usando o mecanismo agro, quando o chefe começa a atacar os monstros invocados, ele pode usar esse método para estar atacando primeiro, utilizando como caminho de facilidade para derrubar um monstro forte como esse. E segurando sua espada, ele avança e faz alguns cortes. Depois dos cortes, o lobo acaba rugindo de dor. Ele foi ferido, então acaba meio que virando sua atenção toda para o nosso herói. Ele começa a correr, pois não poderia ficar parado para não ser pego por esse monstro. Enquanto corria, ele sabia que o chefe tem o seu agro e no invocador, que começa ao atacar usando os monstros invocados, e novamente para estar desviando o agro dele. Mas ele fala que muitas formigas podem matar um elefante, mesmo se cada um dos zumbis do lobo fantasma do deserto causar apenas 15 de dano, e os 3.400 HP do lobo gigante não significava nada, até porque seria facilmente derrubado por essa sua sombra. E sua teoria que ele acabou de dizer agora há pouco acaba se tornando realidade. Com isso, alguns dos monstros acabam pulando por cima dele e acabam mordendo, arrancando uma parte de sua vida. Ele começa a rugir de pura dor. Enquanto isso, encarando esse monstro sendo derrubado, eles começam a pensar que esse cara era incrível demais, já que esse monstro era o monstro mundial classe Lord. No entanto, um deles começa a rir do nada. Ele começa a programar algumas coisas. Enquanto isso, ele dá um pulo em direção do boss, já que o monstro estava com 500 de vida. Ele vai lá e avança e acaba dando o último ataque com sua espada, dando um crítico final, arrancando boa parte da vida e chegando a vida do monstro a 10 de vida. Ele então acaba caindo no chão. O sistema aparece dizendo que o monstro estava no fim, e neste momento, enquanto encarava isso, ele apenas tem uma surpresa, pois os caras que estavam escondidos acaba simplesmente pedindo para que ele, o controlador de monstro vivo, simplesmente morresse primeiro. Nosso protagonista, que apenas encarava isso tudo, achava idiota demais. Até o outro cara por trás lá ficava pedindo para que eles não fizessem isso, mas já que não iria escutar, ele pede apenas para que tomasse cuidado por trás dele. Ele então se vira mais rápido possível, e ao momento que se virou, ele pega a sua espada com um corte só, ele derruba os 3 com uma tacada só. Os 3 que estavam por ali caem no chão, enquanto sua espada cai um líquido vermelho. Ele então em seguida acaba dizendo que não parou subestimar. Os dois atrás se perguntam o que acabou de acontecer. Aquilo foi insta-kill, e parece que seus movimentos não só é rápido, como também poderosos. E neste momento que falava sobre isso, o lobo poderoso no fim acaba se levantando. Nosso herói, que já estava irritado, simplesmente pega a sua espada e passa um corte. O monstro acaba recebendo o golpe e no fim acabou sendo derrubado por ele. Em seguida ele se pergunta quais recompensas esse chefe estará dando ao nosso protagonista. Enquanto ele falava essa coisa, na sua frente acaba aparecendo alguns baús. Abaixo aparece a nossa tela de sistema. Ali ele acaba ganhando a gema da alma, o efeito, uma gema conectada ao poder da alma. Depois de coletar um certo número delas, você pode ir ao Conselho do Eterno para o equipamento lendário. Depois de atingir o nível 60, os jogadores precisam estar indo até o Conselho Eterno, onde os elfos vêm para continuar subindo seus níveis. No entanto, essa gema é a maneira mais fácil de obter equipamentos lendários, e a classificação de equipamentos é dividida do baixo ao alto, começando como o vazio, depois o ferro negro, depois o bronze, prata, ouro,
ouro negro e o épico. Depois vem o lendário e por último o mítico. Jogadores novatos geralmente só tem equipamentos de classe vazio e raramente conseguem equipamentos de ferro negro. 2 horas atrás, como base na sua experiência de sua vida anterior, ele acabou manipulando 2 guerreiros e esqueletos para estar atraindo o Elite Largato Negro da areia. Depois de derrotar ele acaba ganhando o manto do Largato Negro, que dá ele uma defesa de 30 e uma agilidade de 10. Mas por ter conseguido matar o primeiro chefe do mundo, ele acabou ganhando um título, Caçador. O título, depois que equipá-lo, ele será ganhando 10% de dano e também 10% de chance crítico. E também por ter conseguido matar o primeiro chefe do mundo, ele obteve um baú de prata. Depois que ele viu esse baú, ele simplesmente acaba pegando e abrindo e ganhando depois umas boas recompensas. Essas recompensas vai pro seu sistema. No fim, ele percebeu uma grande colheita e também seu XP estava sendo calculado para no fim ele conseguir sair do nível 3 para o nível 4. O ponto que ele conseguiu de upar ali, ele acaba conseguindo 5 pontos de atributo. Então para isso ele utiliza 3 pontos para a mente e 2 pontos para a força. No fim, depois disso tudo, ele vai saber que seus atributos agora estão no nível mais alto entre todos os jogadores do deserto do Cascalho. Além disso, embora que todos os lobos fantasmas zumbis tenham se sacrificado nessa batalha, depois que ele subiu de nível, o portão do submundo agora é grande o suficiente para acomodar 40 zumbis. Então ele se aproxima do monstro que acabou de derrubar. O sistema se pergunta se por acaso ele quer estar domando esse animal para si. O cara simplesmente concorda e no momento que concordou, ele abre seus olhos. E assim que abre seus olhos, ele fica em pé, de frente para o nosso protagonista. Abaixo é nos mostrado que esse monstro era de nível 6, HP de 2400, um poder de ataque de 360. E como esperado, o chefe tem uma habilidade e uma força gigantesca. Olhando também agora, ele percebe que esse zumbi, além do corpo morto-vivo, a outra habilidade, ira do morto-vivo. E com a ajuda deste lobo gigante, ele pode estar reabastecendo rapidamente os zumbis no portão do submundo. No entanto, os caras atrás não acreditam, ele realmente transformou o chefe deste mundo em um zumbi. E aquela porta também faz parte da habilidade dele. Isso é incrível. Outros percebem que essa pessoa era muito mais assustador do que o monstro final. Nosso herói que escuta isso vira os olhos para trás. Os caras que estavam ali simplesmente se escondem por puro medo. Ele não entende o do porquê eles estavam ali esse tempo todo. Mas parece que depois que os 3 bandidos foram mortos antes, eles perceberam que atrás ali droparam um item muito bom. Esta é uma espada de ferro preto, que é uma arma muito boa. Para jogadores iniciantes de nível baixo, é muito boa. Porém, já tem uma espada muito melhor do que essa. Para isso, ele agarra a espada que os caras estavam olhando e só depois vai na direção deles. Eles não entendem do porquê vinha em sua direção. Talvez eles vieram fazer a mesma coisa que fizeram com aqueles 3 lá. Ainda sobrava tempo e bem provável que se eles corressem por aqui, iria sobreviver. Mas nosso herói se aproxima muito rápido e acaba dizendo que agora mesmo era o mesmo que estava gritando, né? Ele que não queria ser revelado acaba inventando alguma desculpa. No entanto, nosso herói simplesmente entrega para ele essa espada. Olhando para isso, ele simplesmente não acredita em nada. Ele só agradece e depois fala que essa espada seria talvez útil para ele. Ele não acredita novamente porque deram na sua mão uma espada muito poderosa. E essa espada era muito boa. Outros acabam até batendo o olho nessa espada e reconhecem ela como aquela espada lá patente de ferro preto. No entanto, já 10 minutos depois, ele acaba caminhando por esse deserto. No entanto, ele começa a sentir uma coisa e uma onda de choque acaba surgindo no escuro todo. Depois disso, vemos o nosso protagonista no mundo real. Ele acaba pegando o capacete de realidade virtual e acaba em seguida removendo aquilo. E no fim ele percebeu que era a bateria do capacete. Não durava muito. Depois que removeu, ele pensa que deve ganhar dinheiro rapidamente para comprar um GamePod. No entanto, aqui é nos mostrado uma coisa. Um jogo de holográfico hiperrealista e é dividido em múltiplas áreas de logins como base no país. Além disso, cada área de login também contém diferentes reinos de jogo para os jogadores escolherem. Entre esses tem o Distrito Elpide, onde que o nosso herói vive. Como exemplo, existem outros países. Este é o país do antigo Deserto Oeste. Também tem o Império do Sul, o Império do Hans do Norte e a Ilha do Maré. O nosso herói recebe a mensagem do sistema pedindo para que ele escolhesse o lugar onde que ele poderia estar renascendo. Aqui existem algumas escolhas, mas vivendo sua vida de novo, ele fez a mesma escolha de sua vida anterior. Este é o Deserto do Oeste, porque antes que ele possa morrer, ele descobriu um certo segredo. Lá encontramos alguns monstros invadindo algumas certas cidades, e neste local existia uma pessoa. Nosso protagonista foi pego por esse monstro caído no chão. Ele pensou que seu fim chegou, até então uma pessoa aparecer. Neste momento, essa coisa que estava vindo do céu ficava ali flutuando no ar. Nosso protagonista abre seus olhos e só depois encara essas coisas voando do céu, vindo da direção daquele olho gigante lá atrás. No fim ele percebe que talvez isto seja uma serafim amarela. Isso é um emblema, uma guilda do antigo reino do Deserto Oeste. O primeiro soberano demoníaco da estrela era na verdade um jogador humano. Ele lembra que o primeiro seguidor era uma figura fundamental na invocação final para que os soberanos malignos pudessem vir ao mundo real. Ele ainda tem 3 anos desde a descida do soberano maligno. Se ele puder eliminá-lo durante esse período, talvez ele possa estar prevenindo essa tragédia aí toda.
Só que a única pista que ele tem sobre esse cara era esse emblema, apenas a guilda da cidade no deserto ocidental. Parece que eles adoram suas bagagens como serafinhas amarelas, e a condição para entrar na cidade principal é estar atingindo o nível 10. E se ele, o nosso protagonista, quer explorar a verdadeira identidade desse rato, ele deve basicamente se apressar e aumentar seu nível muito mais rápido do que ele deve pensar. Já sabendo que tudo o que ele tem que fazer já está pronto, então nosso protagonista apenas encara ali abaixo. Ele acaba pegando uma daquelas cartas do seu sistema dentro do jogo, com agora aquilo em mão. Ele já fica surpreso por ver que realmente conseguiu invocar uma carta de esqueleto na vida real. Alguns jogadores em um mundo eterno, assim que entram, o jogo pode estar trazendo alguns poderes do jogo para o mundo real, para que ele possa estar usando. Essas pessoas são chamadas de os escolhidos. Os escolhidos, também conhecidos como os filhos do destino. Cada um escolhido possui uma poderosa profissão escondida, um valor de sorte extremamente alto. E eles são os principais da força de combate contra o malvado soberano mais tarde. Em sua vida anterior, ele apenas obteve as habilidades dos personagens do seu jogo, na realidade, quando aquela destruição toda veio para o mundo real. Mas desta vez, aconteceu muito cedo. Porém, parece que suas habilidades proibidas, ceifador das almas, realmente não é incomum. E ele simplesmente não sabe muito bem qual é a diferença entre aqueles que possuem as profissões escondidas. No entanto, ele acaba escutando um barulho por trás da porta. Assim então, ele acaba seguindo até aquele rumo. E só depois, ele acaba se aproximando da porta e sabia que era o momento. Mas ele se pergunta a Kyuan o que significava isso. Ele os ignora e pede para que eu comesse. No entanto, eles não entendem, mas entendem que isto era um gesto bastante raro de Yuan. Então apenas eles poderiam estar apressando e comendo. Mas uma característica humana comum é que só depois da perda é que você percebe o verdadeiro significado do valor. E isso significava uma maneira de compensar o que foi perdido em sua vida anterior. Ele sempre viveu na sua ignorância, preso em seu quarto o dia inteiro. Seus pais percebem que se esse moleque continuar a jogar esses jogos e viciar nisso, ele irá se destruir por completo. Porém, por ter falado isso, eles percebem que não deveriam comentar, já que esse garoto ficava zangado por pouca coisa. Só que quando o desastre veio e levou tudo embora, ele realmente percebeu quão idiota e tolo ele foi por estar basicamente perdendo seu tempo em jogos. E parece que hoje era domingo, e parece que o pequeno Tan não virá para casa para comer. Tan diz que ela tem que se preparar para um simulado, um exame que recentemente começou, e ela levou a comida dela para estar comendo na própria escola. Mas ela não esperava que o Wan realmente tivesse aprendido a cozinhar. Estas asas de frango parece estar deliciosa demais. Ela continuava a comer isso. Ele revela que era tudo dele. Além do mais, ele no futuro acabou meio que aprendendo a cozinhar. Os dois então, olhando para isso, percebem que talvez ele ficou doido da cabeça. A mãe do garoto acaba coçando os olhos. Eles então entendem, mas nossa cena corta para fora. Nosso herói começou a treinar um pouco, começou a fazer alguns movimentos, já que se ele quiser melhorar o controle e o poder que o jogo traz para a realidade no futuro, ele deve possuir uma constituição física forte o suficiente para suportar aquilo tudo. Depois que treinou alguns socos por ali, nosso protagonista começou a dar umas corridas, e depois que ele correu um pouquinho, ele finalmente para. Depois que parou, vemos ele parado ali apenas encarando seu relógio. E lá ele correu 50 metros em 5 meio segundos. Para ele não era nada mal, mas ainda ele pode estar melhorando cada vez mais isso. Agora que acabou, era hora de voltar. Nossa cena corta para uma dimensão, onde nuvens azuis acaba então surgindo. O sistema dá os parabéns ao nosso herói por ter voltado. No entanto, encontramos umas cenas misteriosas. Aqui encontramos uma sombra passando por nosso herói. Aquilo passa em uma extrema velocidade. Ele, neste momento que vê essa sombra passando, se vira para cima. E assim que virou para cima, ele encontra alguns pássaros gigantes. E esses pássaros gigantes, adivinha, veio correndo na direção de nosso protagonista. Esses pássaros eram de nível 2. E aquilo vai abrindo a boca com os dentes afiados para pegá-lo. Porém, com alguns cortes rápido ali, ele consegue derrubar esses pássaros com uma facilidade gigantesca. Em seguida, após derrubar, ele conseguiu alguns pontos extras. Ele fica feliz com isso, mas olhando para isso agora, ele percebe umas coisas, já que ali, logo à distância, havia algumas coisas chamando sua atenção. Abaixo, vemos uma pata de um lobo, e depois desse lobo aqui, encontramos uns outros lobos, só que numa manada toda. Parece que esses monstros facilmente conseguiu atrair esse tantão de lobo. Não é à toa que uma das presas favoritas do lobo fantasma do deserto era esses bichos. No entanto, agora, ele pode usar isso a seu favor. Ele pega uma porção, e assim que pegar essa porção, ele acaba então tomando, já que agora isto era uma oportunidade muito boa para que ele possa estar coletando esses lobos para si. Os lobos avançam em direção de algumas coisas, e o nosso herói avança também em sua direção. Com sua espada, ele corta alguns dos lobos, assim derrubando eles facilmente
facilmente, mas ainda existem outros que pulam em sua direção com o objetivo de pegar o nosso protagonista. Mas vendo isso, ele pega sua espada e acaba cortando, e no momento que cortou, esses lobos, ele dá uma pausa para respirar um pouco, mas os lobos não dão essa pausa, eles acabam então parando em sua frente. Vemos minutos depois que nosso protagonista foi cercado lado a lado por esses monstros. Parece que eles vieram, então o tempo finalizou. Para isso, nosso protagonista cerra os olhos e só depois, com isso, ele avança em direção dos lobos, cortando um por um deles. E depois que cortou um por um, vemos nosso protagonista numa cena brilhante, segurando a sua espada após derrubar talvez uns 40 lobos. O sistema parece dando nosso protagonista uns parabéns por ter derrubado 40 lobos, e por isso ele acabou conseguindo upar para o nível 5. À sua frente aparece então aquela coisa do seu sistema, e com isso ele consegue fazer que esses lobos que ele acabou de derrubar entram nessa coisa que acabou de aparecer em sua frente. Depois da batalha, o portão do submundo estava cheio de monstro de morto-vivo novamente, e aqui é nos mostrado o sistema de nosso herói. Aqui mostra seus atributos. Agora está level 5, sua força é até que poderosa, mas depois que os seus 4 atributos principais aumentaram, ao beber aquela essência de monstro, o seu poder de combate agora deve ser o suficiente para lutar contra alguns monstros de elite. E agora era a hora certa de procurar aquela certa pessoa. Ele avança em direção de uma cidade no deserto, enquanto algumas poeiras surgiam ali por aquela cidade, mas seu objetivo era entrar lá dentro mesmo. E lá do topo mesmo, na cidade da Areia Negra, encontramos a cidade numa boa, enquanto algumas pessoas caminhavam por ela. Entre essas pessoas, nosso protagonista ficava também caminhando, mas seu objetivo não era caminhar por essas pessoas em si, seguir até uma certa cabana, e ele acaba chegando nessa certa cabana, e assim que chegou na cabana, ele acaba pegando e abrindo a porta, e no momento que abriu a porta, ele acaba encontrando um certo cara. Ele que se pergunta então quem seria esse cara que veio até ele aqui para perturbar sua paz. E aqui já nos apresentado ele como Koshi, um instrutor de magos da cidade da Areia Negra. Para isso ele acaba chamando de instrutor Koshi. Ele apenas veio aqui para estar aprendendo algumas habilidades com ele. Ele então apenas fica parado sentado enquanto encara o nosso protagonista. Mas nosso herói começa a explicar umas coisas. No jogo, no mundo da imortalidade, as habilidades geralmente são adquiridas de livros de habilidade, que é conseguida ao derrubar monstros em baús de tesouros. E parece que esse cara aqui teve sorte, ele conseguiu derrubar esse monstro, e no baú que ele pegou ele contra um livro, por sinal deve ser de uma alta raridade. E além disso, cada profissão tem seu próprio instrutor de novato, que é responsável por estar ensinando ele. E este era o meu instrutor quando ele acabou meio que se tornando um mago novato em sua vida anterior, e seu nome era Koshi. Se ensinar isso para ele estará dando dinheiro para ele para que ele comprasse bebida para os próximos 15 dias. Ele era um mago em sua vida anterior, portanto, ele sabe de muitas informações sobre as habilidades de ceifador de almas nesta vida. No entanto, também, ele pode considerar uma habilidade que depende de magia, em termos do seu estilo de luta. Mas ainda ele precisa aprender as habilidades gerais de um mago comuns, ao estilo de luta de um combate ceifador de almas, antes que ele possa estar obtendo suas habilidades especiais. E para isso ele quer aprender a habilidade de chama espiritual, a arte da cura e também a arte da ocultação. Enquanto ele falava essas coisas, ele segurava um saco de dinheiro na mão, e enquanto isso vemos ele apontando aqui na direção do cara. Ele pega esse saco de dinheiro. Em seguida ele fala que, contanto que ele dê dinheiro a ele, e estará ensinando o que desejar o nosso protagonista. Então em seguida ele pede para que fizesse o seu melhor, pois a glória dos magos está brilhando sobre o nosso protagonista. Após dizer tal coisa como essa, ele acaba estendendo a mão em direção de nosso herói. Em seguida o sistema aparece dando os parabéns ao nosso protagonista por obter 3 habilidades de mago. A primeira era a chama espiritual do ferro negro, de nível 1. Efeito: inflige dano ao alvo, igual a 100% de dano do feitiço. Outro era a arte da cura. Efeito: aplica o poder de cura ao alvo, restaurando 10% do seu HP. Já o nosso último era a arte da ocultação, de nível 1. O efeito: o usuário está entrando em um estado de ocultação que dura apenas 5 segundos. Depois que viu isso, ele percebe que a chama espiritual inclui o poder de ataque e a distância, e a arte da cura pode estar curando ele e os seus companheiros da equipe, quanto a arte da ocultação, ela pode ser usada para salvar a sua vida em momentos bastante críticos, mas as habilidades são muito simples. Se ele quiser aprender habilidades de nível superior, ele terá que encontrar uma maneira de obter mais recursos. Então ele disse que estava tudo bem, ele só precisa continuar com o seu caminho de estar subindo os seus níveis. Enquanto fala isso, vemos ele apenas encarando a sua tela de sistema. Enquanto isso, na cidade da Areia Negra, vemos o sistema parabenizando nosso protagonista por ter chegado em Cobalt. Este é um território bastante peculiar, só que aqui apenas vemos nosso herói andando em direção de uma caverna. Em seguida ele explica que Cobalt são monstros de cerca de nível 5 e vivem
em tocas e cavernas próximas. Eles também podem encontrar pessoas no escuro devido ao seu grande olhos e olfatos bastante afiado. E eles podem estar emboscando você também, isso é perigoso. E o pior de tudo são números dos indivíduos em seu grupo, geralmente varia em torno de centenas ou milhares. Então, seja em termos de números ou níveis, os kobolds são atualmente os monstros mais adequados para subir de nível, usando seu método de seu exército de mortos-vivos. Então ele utiliza a porção de visão noturna. Para isso, ele vai usar os kobolds para maximizar a sua proficiência de habilidade de ocultação e a chama espiritual, e com isso ele vai poder finalmente abrir alguns baús, enquanto está utilizando sua sombra para tal coisa. Para isso ele invoca aquelas suas sombras. Também ele utiliza uma tocha que dá a ele iluminação maior. Com seu exército de lobos, vemos ele avançando cada vez mais nessa caverna. Os lobos vai na frente porque ele não pode arriscar muito. Assim vemos ele avançando. Enquanto avançava, ele apenas caminhava numa boa, até então nosso protagonista avançar até um certo ponto e percebe que esses movimentos eram muito semelhantes. E para isso ele pega a tocha que segurava em mão e dispara na direção de um escuro ali no fundo. E após disparar aquilo, vemos que aquela tocha conseguiu brilhar e ver algumas coisas ali abaixo. E vemos que ali abaixo encontramos alguns dos kobolds e eles estavam devorando uma coisa, mas seus olhos acabam se virando em direção do grupo de nosso herói. A sombra de nosso protagonista, que foi mais na frente, foram todo pego por esse grupo de kobolds. Só que o pior de tudo, que um desses kobolds era de nível 5, com HP de 120, e já seu poder de ataque era de 30. E parece que a mineração de kobold que ele precisou tanto do início finalmente apareceu para ele. E um desses kobolds com o dente acirrado abre a boca e começa a rugir um pouco, mas vemos aquela tocha que nosso herói jogou lá antes, caiu no chão, e no momento que aquilo caiu no chão, vemos então o nosso protagonista avançando. Enquanto avançava, ele pede para que suas sombras o protegessem, enquanto ele cuidava dos kobolds um pouco mais fracos. Só que um desses kobolds mais fracos avança em sua direção, enquanto um segurava uma picareta e outro avança com sua garra afiada. Mas nosso herói, que já estava acostumado a lutar contra monstros como esse, avança em sua direção e alguns cortes é o suficiente para derrubar um desses monstros, mas ainda não era o suficiente. Ele ativa outra habilidade que dá a ele uma força muito maior, e com isso ele avança em direção dos monstros, mas os monstros avançam em sua direção, precisando se defender, mas ele sabia que iria sair disso fácil. Então com sua daga ele corta esses monstros, e ele percebe que o poder de combate desses canalhas são ótimos para si. O mais importante agora aqui é desviar de suas pás. E esses monstros parece que vieram tudo em sua direção, mas utilizando a sua habilidade de se esconder, vemos ele desaparecendo. Aquela picareta que iria pegar nele acaba simplesmente não pegando, e sim pega no chão, afundando no chão. E parece que ele caiu em seus truques, e com isso agora aparecendo por trás desse kobold, ele acaba pegando sua espada. Com isso ele acaba fazendo um corte para o lado, pegando um monstro, não só esse como também o companheiro dele que foi derrubado. Depois que ele derrubou esses dois kobolds, ele para ali em cima de uma das pedras, e aqui ele fica encarando os monstros. O sistema aparece mostrando a arte do desaparecimento de nível 1. A sua experiência na arte de desaparecimento parece que aumentou um pouquinho a mais, mas os atributos desses kobolds comuns ainda são muito mais fracos. Então ao derrotar um monstro como esse, para estar subindo de nível, estava ficando cada vez mais lento. Para isso ele acaba invocando do seu sistema os kobolds de morto-vivo, e depois disso aparece nossa tela desse sistema mostrando que eles são de nível 5, que tinha uma força de ataque de 30, que por sinal era até que forte. Agora que neste momento ele tem alguns kobolds agora como seu próprio exército, vemos ele em seguida estendendo a mão. Depois ele disse que agora daqui em diante ele substituirá os lobos fantasma dos mortos-vivos que ele tem. Então ele pede para que avançasse. Por enquanto ele deve apressar e procurar o líder desses monstros que ele está enfrentando. Mas assim então, após dizer tal coisa como essa, o seu kobolds ali, uns 3, avança, enquanto por trás nosso protagonista estava lá como retaguarda. Ele avançava enquanto dava alguns passos, até então entra em um certo local e percebe que esse território era praticamente o território deles. Após então parar um pouco, ele começa a encarar umas certas coisas ali. E essas coisas estavam na parede. Parece que finalmente ele conseguiu encontrar o que ele tanto queria. Neste momento que diz isso, ele acaba então formando um fogo em sua mão. Depois que formou aquilo, ele dispara em direção da parede, acertando algumas coisinhas. E isto era alguns slimes, e no momento que derrubou esses slimes, uns olhos avermelhados aparecem ali no meio da escuridão naquela caverna. E aqueles olhos acabam tendo uma pressão gigantesca. Neste momento, uma coisa se aproxima rápido demais de sua direção. Aquela coisa era o boss deste local, segurando um tipo de chicote de ossos. Ele começa a estralar aquilo, mas o sistema aparece dizendo que este era o kobold de nível 6, que tinha um poder de ataque de 100. E já a vida desse monstro era de 350. Agora que apareceu isso, ele começa a falar umas coisas lá. Desde os tempos antigos, os fracos têm sido presa de, vamos dizer, monstros fortes. Mas já esta lei é imutável da sobrevivência do mundo da natureza. E o predador sempre está sendo destinado a ser a presa no final
final da história. E aqui encontramos um lobo feroz devorando um pequeno pássaro, mas por trás desse lobo feroz devorando o pássaro aparece uma serpente. E neste momento que essa serpente viu esse lobo moscando aqui, simplesmente rasteja devagar, mas no momento que viu o monstro, ele acaba abrindo a boca e vai em direção do lobo. E por isso o perigo é absoluto. A espreitem a cada canto e a cada momento, e em todos os momentos. Você tem que ficar em alerta, senão, bem provável que se tornará uma presa para um monstro poderoso. E no momento que ele diz tal coisa como essa, voltamos à nossa realidade e encontramos aquele cowboy de chefe daqui, que acaba pegando aquele seu chicote de esqueleto e dispara na direção daqueles clones de nosso protagonista. Também nosso protagonista está pegando direto nele, mas vemos que, vamos dizer, nada aconteceu com ele, pois o que só vemos aqui é uma poeira gigantesca surgindo por ali. A nossa historinha continua da última parte onde que parou e encontramos a fumaça subindo lá adiante. Encontramos o nosso protagonista comentando que mesmo às vezes os caçadores podem estar desafiando a si mesmo, como também as presas podem estar entrando furtivamente contra o seu oponente, pois neste momento o próprio lobo acabou voando em direção da cobra e acabou dando uma mordida em seu pescoço. E é exatamente como neste momento, aquele chicote de osso que foi em sua direção, nosso herói agarra com sua mão só, e só depois que ele fez isto, ele comenta que finalmente o pegou, e puxando para trás, ele joga o Bruta para trás junto com ele. Não só foi o suficiente jogar para trás, como também ele conseguiu empurrar ele por um bom tempo para trás, e ele até chocou contra algumas pedras, e isto o irritou um pouquinho. Ele se levanta o mais rápido possível para fazer um contra-ataque, mas nosso herói acabou meio que se movendo mais rápido do que ele. Um flash de algo escuro passa por nosso Bruto, enquanto ele se vira para o lado para ver o que era isso, mas ele não tem tempo de reação. Nosso herói com sua alta velocidade acabou utilizando a sua habilidade, que faz 2 cortes logo nesse Bruta. Os 2 cortes é o suficiente para fazer que o Bruta logo em seguida caia de joelhos no chão. Agora no chão derrubado e talvez derrotado, ele começa a escutar alguns barulhos vindo lá do fundão. Com seus olhos avermelhados, ele se vira para trás. Assim que se vira, ele encontra vários kobolds com algumas picaretas e armas andando na direção de nosso herói. Nosso herói, por enquanto, apenas fica encarando isso tudo, enquanto observava ali de trás aqueles brutas ordenando que seus kobolds atacassem aquele seu oponente. Ao mesmo tempo, o sistema aparece para nós, dizendo que a ameaça daqui era um pouco mais perigosa do que antes. E aqui o número de kobolds aumentou significativamente alto. O número para ele era até que grande, mas seus seguidores são quase iguais ao que ele tem. E para completar, ele até diz que seus animais são mais poderosos do que o deles. Já que era para brigar de luta contra monstro a monstro, ele então pede para que seus animais saíssem e tomassem um pouco de ar fresco. Assim ele sai e encontramos aquele lobo gigantesco de antes, surgindo na frente dos kobolds. E lá na frente encontramos nosso herói, também os restos dos lobos pequenos que avançavam ali em direção dos kobolds. E já que era uma caça, então ele pede para que começasse a caçar oficialmente contra esses monstros. Ele estende a mão e assim que faz isto, o lobo acaba rugindo. Ao rugir um pouquinho, eles avançam em direção dos kobolds. Os kobolds também avançam em direção dos lobos. Assim que começam a luta, os lobos acabam recebendo alguns golpes. E vendo que estava em desvantagem, o lobo mais forte, nosso protagonista, acaba rugindo, fazendo que os kobolds que estavam por ali perdessem um pouco a concentração. Aquele bruto que estava por trás acabou também recebendo o efeito da habilidade de nosso lobão. E neste momento que isso acontece nesse bruto, vemos o nosso protagonista abaixo extremamente feliz. Mas ele pede para que acabasse logo com isso e matasse todos os monstros. Os nossos lobos pequenos avançam em direção dos dos kobolds. E assim, um barulho de tela de sistema aparece para nós, dizendo que ele superou alguns certos kobolds nível 5 ali, e conseguiu derrubar 5, não 5, e sim 20. Depois de 20 foi 40, e depois disso ele acabou conseguindo alcançar o nível 6 finalmente. Enquanto o Pava, em uma hora um pouco averdeada, voa em sua direção, nosso protagonista ficava ali por cima de alguns kobolds. Ao mesmo tempo ele estende a mão no chão, que ao fazer isso ele acaba ativando sua habilidade de necromance. Os kobolds que estavam no chão acabam se emergindo agora como a sombra de nosso protagonista. Até os brutas foram invocados como a sombra dele. Vendo que o exército dos kobolds foram totalmente derrubados, os kobolds mais fracos que ficou vivo ainda tentou escapar, mas nosso herói que viu isso pede para que eles não escapassem, pois eles estarão fazendo parte também de seu exército. Assim ele avança e com alguns cortes ele consegue estar derrubando esses 2 kobolds, e no momento que faz isto, ele pensa em parar um pouco. Mas uma tocha voa rapidamente em sua direção, e isso dá um susto nele. Para isso, ele acaba então afastando para trás. Só que ao afastar para trás, sua marreta acaba pegando naquele local onde que ele se encontrava. E aqui encontramos um kobold guerreiro.
Este era o Kobold Boys, que era de nível 7, HP 1000 em poder de ataque de 150. Esse Kobold chefe que acabou de aparecer, então, bem provável, se prepara para atacar o nosso herói. Nosso herói que estava por ali desviando seu ataque, acaba afastando um pouco ainda para trás, mas em seguida comenta que ele estava esperando ele por um bom e longo tempo. A luta deles ali, bem provável que será que talvez mais do que digna, pois em seguida vemos então o Kobold Boys utilizando sua marreta que tinha em mão para estar acertando nosso herói, mas o que ele finalmente acerta era algumas rochas ao lado, acaba causando uma explosão, mas a marretada que ele deu foi um pouco forte demais, fazendo que aquela sua marreta que utilizava ficasse no fim presa naquilo. Bem, ele tentava tirar aquilo com sua força, mas vemos que abaixo nada acontecia, força ele colocava. Nosso protagonista via que ele fez a burrice de prender a sua marreta na parede, ele via que poderia estar utilizando isso agora ao seu favor, com a sua espada em mão, então ele pensa que poderia ser agora, o momento certo de atacar. Ele prepara e vai em direção dele. O Kobold, que até agora estava tendo dificuldade para tirar sua marreta da parede, acaba conseguindo, e também não só isso, como também consegue se defender do corte de nosso protagonista que jogou em sua direção. No entanto, ainda vemos que aquele corte conseguiu fazer um pequeno corte naquelas suas ataduras que tinha ali como proteção. Por ter feito isso, então, ele acaba avançando em sua direção, mas avançando para trás, ele comenta que era como esperado de um chefe como esse. Mesmo utilizando sua melhor espada e seu melhor ataque, ele nem sequer conseguiu estar penetrando em sua pele, porém sabendo que não poderia ficar aqui parado, ele acaba desviando, e no momento que ele faz isto, esse Kobold chefe acaba utilizando sua marreta para acertar o nosso herói naquele local, causando novamente uma explosão. Nosso herói novamente apenas fica assistindo, pois sabia que seria quase igual ao outro ataque, mas neste momento algo se aproxima rapidamente de sua cara. Isso que se aproximou foi sua marreta. Nosso protagonista quase não tinha tempo para desviar ou se defender desse ataque, pois o ataque do boy simplesmente parou logo em sua frente de sua cara. Com isso então nosso herói tinha só uma única coisa a fazer, pula para trás, e novamente ele pula para trás, desviando no último segundo do ataque desse Kobold chefe. O ataque do chefe simplesmente acertou o chão por completo, rasgando boa parte. Nosso herói utilizou seu pé para dar aquela nossa parada. Parado agora, ele percebe que com os padrões de ataque do chefe, ele via que aquilo não era nada de tão simples, nem mesmo para um monstro de elite como ele, como base na força que está demonstrando agora neste momento, é pelo menos 2 vezes ou 3 vezes mais forte do que um monstro de elite. Primeiro, ele vai ter que manter uma distância entre ele e esse monstro, ao mesmo tempo, garantir que ele continue causando um pouquinho de dano nesse boss, ao mesmo tempo desviando de qualquer ataque que ele vai estar fazendo em sua direção. Para isso, ele acaba colocando aquela aura fantasmática em sua mão. Assim que faz isto, ele manda um erga-se, e assim que faz isto, encontramos aquelas invocações de nosso herói, que surgiu das suas sombras e assim cercou esse Kobold Boys. E neste momento vemos que todo mundo estava focado só em um objetivo, derrubar o boss. Pois vemos também que abaixo até o lobão mais forte de nosso protagonista com o mesmo objetivo. E assim com o objetivo em mente, o nosso lobão se prepara. E em seguida acaba dando uma disparada para cima do boss. O boss cercado então ativa sua habilidade, o golpe final. Ao dar um golpe em qualquer coisa, sendo monstro, sendo pessoas, dará o dobro ou triplo talvez do dano original. E aqui vemos ele girando com sua picareta, ao mesmo tempo preparando um ataque para estar desferindo em nosso lobão. Nosso protagonista que via isso e percebeu que não poderia deixar que esse ataque pegasse nele, ele estende a mão e pede para que os outros lobos ao redor atacassem. Assim é feito, vemos os lobos mais fracos pulando em direção do Kobold Boy, dando então um pouquinho mais de tempo para o nosso lobão se preparar. Assim nosso lobão acaba ativando também uma habilidade sua. Esta era a habilidade do grupo, a Ira dos Mortos-Vivos. Ativa um poder de ataque de 10% e uma chance de acerto crítico de 20%. Ao fazer então essa habilidade ser ativa, vemos então os lobinhos mais fracos que antes era fraco se tornando mais forte, dando então um dano um pouquinho a mais no Kobold chefe. Também sabemos que talvez só isso não seria o suficiente para estar derrubando ou descendo a vida do boss. Para isso nosso lobão prepara uma habilidade de raio, assim dispara em direção de nosso Kobold chefe, que recebe todo o dano, causando 150 de dano nele. Recebendo esse dano, ele acaba gritando. Após um tempinho, vemos a poeira se dissipando. Ao mesmo tempo, vemos os lobos ainda agarrados nele. De frente, encontramos nosso protagonista se aproximando, então ele ativa a sua outra habilidade, a magia da chama espiritual. Uma chama verde surge em sua palma de sua mão. Depois que surgiu em sua palma de sua mão, vemos ele disparando várias vezes aquelas chamas que ele acabou de formar em sua mão em direção do boss. O boss simplesmente vendo essas chamas chegando perto de si, só apenas fica parado e assistindo, pois abaixo encontramos aquele golpe pegando nele. E se
se bem que ele lembra, a resistência mágica do chefe Kobold é muito baixa e vemos então o fogo pegando nele, causando 20, 30 e 30 de dano. Só que esses pequenos danos acabam causando uma dor nele a cada vez mais. Ele gritava ali, enquanto abaixo encontramos o Kobold um pouco acabado, mas mesmo assim ele não desiste, pois ainda queria pegar o nosso protagonista. Rugindo então para a direção de nosso herói, vemos ele se agachando e começa a correr em uma extrema velocidade, ainda segurando aquela sua marretona. Nosso herói, que via ele correndo em sua direção, e não faz nada também, pois nosso herói percebia que não era preciso fazer nada, só utilizando aquela sua outra habilidade. Esta era a habilidade de ficar invisível. E assim ele começa a desaparecer. O Kobold, que estava ali com seu objetivo de pegar o nosso herói, simplesmente é surpresa de ver que ele desapareceu. Só que ele aparece segundos depois atrás dele mesmo. Atrás dele, ele agradece por ter insistido vir até o nosso herói. Já que ele veio, ele não terá misericórdia dele. Atrás agora, ele percebeu que aqui bem atrás existe uma área carnuda e não a armadura. Significa que ele pode atacar aqui com tudo que ele tem. O boss, que pode desviar para o lado, não faz nada. Então com isso, nosso protagonista avança rapidamente com sua espada. Ele espeta naquele ponto mais fraco desse boss e vemos então os líquidos vermelhos surgindo ali. Ao mesmo tempo vemos ele que resistia a não ser pego ainda por essa espada, mas vemos que nada adianta, pois 100 de dano acaba sendo causado nele. Novamente o boss grita de dor, porém ainda não foi derrubado. Ele acaba conseguindo se libertar. Nosso herói pula para cima, então ele tenta acertar um golpe em nosso protagonista, porém ainda nosso herói via que poderia fazer alguma coisa para se defender, então ele chama para que uma das suas sombras viesse até ele. Assim que ele estrala o dedo, vemos a pata do lobão de nosso herói que corria. Ele agarra nos pelos do lobo para não cair. Em seguida apenas encontramos nosso protagonista em cima do lobão agora. Assim ele acaba parando lá no fundão, enquanto os lobos mais fraquinhos começam a passar pelo seu lobão forte. Eles então começam novamente a cercar o nosso Kobold. O nosso Kobold então se vê novamente cercado e indefeso dos ataques dos lobos que estará sendo feito em sua direção, mas para o Kobold Boys não iria. Com sua picareta, então, ele começa a fazer alguns movimentos para o lado. E ao fazer isto, ele consegue derrubar alguns dos lobos. Nosso herói, enquanto via isso, percebe que sua armadura já foi transportada. Então isso significa que o próximo golpe, ele forma novamente aquelas suas bolas de fogo em sua palma de sua mão. E com isso, ele faz que aquelas de bola de fogo formada em sua mão comece a sair em círculo, em direção de nosso Kobold. Já que com essa, finalmente, habilidade que ele pode estar utilizando, ele finalmente pode estar mandando o nosso Kobold chefão aqui para talvez um outro mundo. E vemos que aquelas bolas de fogo pegou em cheio naquele Kobold. E vemos então 30, 40 e 40 de dano surgindo nele. No entanto, no meio desse caos todo, encontramos nosso Kobold lá recebendo todo o dano. E só vemos algum fogo verde surgindo ali, bem grandinho. Mas do meio disso, encontramos nosso Kobold rugindo para cima, bem provável de dor. E se com isso aqui talvez não fosse o suficiente para derrubar esse Kobold, nossa história começa dentro da masmorra. Uma horda de lobos humanoides empunhando picaretas avança, com os olhos brilhando em vermelho. A figura encapuzada observa os monstros se aproximando, comentando que é apenas uma luta. Uma notificação aparece, confirmando o extermínio de 10 supervisores Kobolds e 20 mineradores. A notificação continua, exibindo um total de 35 mineradores Kobolds mortos. Um dos mineradores Kobolds balança sua picareta para baixo com a intenção de atacar. O pé do Kobold quase esmaga a figura encapuzada enquanto ela tenta atacar. A figura fica pronta, perguntando se o Kobold está tentando escapar, enquanto uma energia verde o envolve. A figura agarra sua espada, afirmando que o Kobold deve deixar sua vida para trás primeiro. O indivíduo encapuzado solta no ar para atacar, enquanto o Kobold se prepara para se defender. O chefe Kobold ruge enquanto cai para trás. A figura está sobre o Kobold caído, e uma notificação indica que ele matou o chefe Kobold. A figura vê uma notificação que indica que ele matou o chefe Kobold com sucesso e ganhou experiência. O sistema o parabeniza por ter subido de nível para o 7º. A figura observa que agora está no 7º nível, e o sistema exibe suas estatísticas. Ele acredita que com essa morte está um passo mais perto do 10º nível, podendo ir para a cidade principal. O sistema mostra que sua técnica de furtividade e chama espiritual subiram de nível, e seu efeito dobrou. A figura olha para o lado. Um baú de tesouro de bronze aparece diante dele. A figura estende a mão para abri-lo. Ele abre o baú, revelando seu conteúdo. O sistema mostra que ele obteve uma bolsa de couro de Kobold, uma tocha inextinguível, uma máscara de caveira e luvas de sombra. O sistema notifica de que ele obteve 20 moedas de ouro da bolsa de couro de Kobold. Ele lembra que em breve, os principais bancos do mundo abrirão canais para a troca de moedas entre a realidade e o mundo do jogo. 20 moedas de ouro equivalem a 00.000 yuan. O sistema exibe as estatísticas da tocha inextinguível
invisível e da máscara de caveira. Ele olha para as luvas das sombras. O sistema mostra as estatísticas das luvas das sombras. A figura diz que tem sorte e que conseguiu uma arma de grau prata em um baú de tesouro de bronze e está animado para experimentá-las. A cena mostra uma floresta perto da caverna dos Kobolds. O líder da guilda Blood Scar acha que o treinamento recente foi bom e que eles eliminaram 30 lobos fantasmas do deserto em menos de um minuto. O vice-líder da guilda Blood Scar diz que nada será impossível para eles, desde que os dois irmãos se unam. Um dos membros da guilda diz que o líder e o vice-líder eliminaram muitos lobos fantasmas de uma só vez. Outro membro diz que eles vão acabar com a guilda do trovão. O vice-líder está chateado por Lin Yuan ter matado o chefe mundial primeiro. Uma notificação informando que o chefe mundial foi morto pelo jogador Lin Yuan aparece enquanto todos olham em choque. O lobo gigante é derrotado enquanto a figura se ergue sobre ele. O líder diz que não sabe a sorte ridícula que aquele canalha teve. Ele desafia-o para não agir de forma imprudente. O líder diz que Lin Yuan é tirânico e que sua força não deve ser subestimada, então é melhor conquistá-lo. O líder lembra que há uma masmorra kobold por perto e que ele verificará sua localização. O outro membro diz: suas ordens. O vice-líder se sente injustiçado, pois seu irmão mais velho já o repreendeu 3 vezes. O vice-líder diz que Lin Yuan deveria apenas esperar e que chegará o dia em que ele arrancará suas presas. Um dos membros diz ao vice-líder para não ficar bravo e pede que ele veja o que tem. O vice-líder pergunta o que é. O vice-líder é visto na floresta e vê alguém à distância. Uma mulher vestida de bruxa aparece. O vice-líder e 2 outros homens riem. A figura caminha em direção às árvores. O sistema exibe as estatísticas do chefe kobold morto-vivo. Ele acredita ter adicionado um morto-vivo de nível de chefe com considerável poder de combate à sua coleção. O homem com uma capa marrom diz a alguém para não se aproximar. A bruxa diz para eles não se aproximarem, ou ela não os poupará. O vice-líder está feliz por ter conhecido uma garota tão deslumbrante hoje. Ele diz à bruxa para não se preocupar e que ela apenas os entreterá por um tempo, em vez de sofrer. Um de seus companheiros diz que tudo o que ela precisa fazer é agradar o vice-líder até que ele transborde de alegria. A bruxa diz que se eles se aproximarem, ela não hesitará em atacar. A bruxa tenta atacar, mas o vice-líder a chuta. O vice-líder pensa que ela é apenas uma bruxa trivial e pergunta se ela acha que pode machucá-los. O vice-líder a imobiliza. Ele diz a ela que já está farto dessa bobagem e que, se ela ainda não desistiu, então pode tentar novamente, se puder. Ele diz a ela para continuar tentando. Ele acrescenta que quanto mais ela resiste, mais excitado ele fica. A bruxa grita, uma manopla de ferro é mostrada. Ele é atingido por uma explosão e arremessado para trás. Os companheiros do vice-capitão gritam seu nome. A manopla atinge algo. O vice-capitão jaz ferido no chão. A figura diz que o feito não é ruim e que foi mais fácil do que ele imaginava. Um dos companheiros sabe que precisa encontrar uma maneira de informar o capitão. A bruxa pergunta quem ele é, enquanto um dos membros da guilda Bloodfilth diz que irritou a guilda. A figura é mostrada. Alguém explica que a guilda Bloodfilth era a guilda número 1, na vila de novatos da cidade da Areia Negra. Acrescenta-se que a maioria dos membros da guilda são jogadores de nome vermelho que adoram praticar o mal. Um jogador de nome vermelho com uma foice é mostrado, e o texto explica que eles são jogadores perigosos classificados pelo sistema. O texto explica que atos criminosos como ataques, roubos e saques levam ou um status de perigo. Ele acredita que a perda de equipamentos em níveis baixos causa perdas severas aos jogadores. Nosso protagonista pergunta se todos eles são da guilda Bloodfilth e pensa que esses ratos lhe causaram imensos problemas em sua vida passada. Um dos membros da guilda Bloodfilth se pergunta com quem eles estão lidando. O membro da guilda Bloodfilth proclama que eles são a guilda número 1, enquanto a figura encapuzada está acima deles. O membro da guilda Bloodfilth diz a alguém que se não quiserem uma morte miserável, o membro diz para cortar seus braços, ajoelhar-se como um cachorro e chamá-lo de vovô. A figura encapuzada ataca. Os braços são cortados. O membro da guilda Bloodfilth grita. A figura afirma que cuidará de cortar seus braços e poupará seus latidos caninos para o inferno. A bruxa parece surpresa com sua força. Uma pessoa corre pela floresta. Ele consome uma poção de cura que restaura 0% de seu HP e poder mágico. O vice-capitão ferido xinga a figura. Uma figura lhe diz que seu destino é a ruína certa. Um dos membros da guilda diz que o mestre da guilda está ali. A figura e a bruxa observam. Alguém percebe que este é o garoto que quase matou o vice-mestre. Alguém desespera enquanto se prepara para atacar e se concentra em seus olhos frios. A descrição observa que a espada parece capaz de cortar qualquer coisa. Nosso herói exala uma sufocação insuportável. Alguém diz ao mestre da guilda para se apressar e mostrar a esse garoto o poder da guilda. O membro pensa que essa aura, juntamente com a espada, provavelmente caiu de um monstro de nível chefe e que essa pessoa é Lin Yuan. O líder acha que os membros que provocaram a figura são idiotas.
notas, a figura pergunta se ele é o líder da guilda Bloodfilth. O líder da guilda Bloodfilth diz que a dignidade não pode ser comprometida. Ele acha que a batalha de hoje é inevitável. O líder da guilda Bloodfilth ataca. A bruxa grita para que todos tenham cuidado atrás dele. O vice-capitão grita, morra, seu canalha, enquanto avança para atacar. Com uma expressão furiosa, o vilão brande sua espada e grita, pronto para bater seu inimigo. Seu rosto está contorcido de raiva enquanto se prepara para desferir o golpe fatal. Seu companheiro avança, brandindo seu machado, enquanto declara que a decisão do outro foi tola. Uma tomada aberta mostra figuras caindo no chão e uma cena caótica. O homem empunhando o machado olha para cima em choque. Uma figura semelhante a um lobo está ameaçadoramente ao lado de um jovem com uma capa escura. A criatura atravessa uma barreira com sua arma maciça, com os dentes afiados à mostra. O homem empunhando a espada desce rapidamente, pronto para atacar. Um homem fica atordoado ao testemunhar um ataque. Ele afirma que é a vez do seu oponente. O homem grita, com os olhos arregalados de descrença. O herói encara o oponente, suas armas travadas em uma luta feroz. O portador do machado já é derrotado no chão, enquanto o herói segue triunfantemente sobre ele. O herói declara que a guilda não é mais digna de ser levada a sério. Uma notificação o alerta que seu valor de pecado aumentou após matar um jogador humano. A cena muda para um close do herói com uma expressão pensativa enquanto ele pondera seu próximo movimento. Ele diz que os pontos de pecado devem desaparecer em uma semana se ele não acumular mais. A bruxa percebe figuras fugindo e se pergunta se elas devem persegui-las. Nosso protagonista afirma que eles são apenas pequenos insetos e que não valem a pena. O herói fica de pé sobre o corpo de seu inimigo derrotado. Os atributos do machado é mostrado ele e um tipo, arma. Efeito, ao atingir um alvo, libera uma explosão poderosa, causando dano em área ao alvo e aos inimigos ao redor. Ataque, plus 40, força, plus 30. Os atributos da lâmina de presa de Dragão Cruzada, tendo um efeito, ao atingir um alvo, libera chamas. As chamas grudam no alvo, causando dano de queimadura contínuo. Os atributos da adaga de espinhos. Ele acha que as propriedades da arma são boas e que pode vendê-la. Ele caminha para algum lugar com botas roxas. A garota expressa sua gratidão ao herói por salvá-la. O herói menciona que ainda não sabe o nome dela. A garota e o herói estão lado a lado. O herói diz que um dia verá seu nome no topo da lista das 10 pessoas mais famosas do mundo. A garota olha para ele e repete o que ele acabou de dizer. A bruxa questiona a importância da lista e pede ao herói que a leve consigo. A cena mostra um vasto deserto. O herói está diante de um escorpião gigante. Os atributos do escorpião do trovão uivante são exibidos. O herói se prepara para lutar com sua adaga na mão. O escorpião é atingido por uma energia azul. O herói é cercado por vários escorpiões. Um dos escorpiões é gravemente ferido pela luz. O herói observa atentamente. Ele está cercado por luz e escorpiões em um vórtice. Ele derrotou 0 escorpiões trovejantes uivantes e subiu de nível para o nível 1. Ele reflete que atingiu o nível 8, mas que coletar a erva da paralisia era irritante. A cena muda para 2 dias atrás. Um velho de casaco diz que eles finalmente se encontraram. Uma missão do alquimista Imor foi detectada. Os detalhes da missão chamada Vontade de Imor, para isso ele vai precisar que ele vá para o Deserto Lamentoso, colete 100 ervas da paralisia e entregue-as a Imor. Perto na cidade principal, a masmorra está repleta de monstros com propriedades trovejantes e para completá-la é preciso ter resistência a trovões. A demanda por poções eficazes de resistência a trovões chegará a milhares de moedas de ouro. Ele se lembra de que, em sua vida passada, alguém fez uma fortuna enorme. Por causa disso, ele obterá a receita para a poção eficaz de resistência a trovões, depois de terminar de coletar ervas da paralisia. O homem chamado Imor chega em Black Sand Town e se aposentará para sempre após essa jornada. Ele confirma que aceita a missão. O monstro de nível que guarda a erva da paralisia é mostrado. O herói comenta que os escorpiões não representam uma ameaça para ele. Ele conquistou a missão com sucesso e usará isso para maximizar sua habilidade de coleta recém-aprendida. Detalhes sobre a habilidade de nível 2 tendo um efeito. Aumenta a velocidade de coleta, com 5% de chance de coletar ervas de qualidade rara. Ele ergue sua mão para coletar ervas. Ele diz, vamos um pouco mais fundo. Ele está caminhando mais fundo. Ele se prepara para atacar. O escorpião gigante desce em voo rasante. O ferrão do escorpião gigante se aproxima. O protagonista usa um golpe cortante de prata. O herói se esquiva. Agora, ele está pronto para lutar. Um monstro mutante, o escorpião trovão demônio de cristal, apareceu. O herói se pergunta se um monstro demoníaco mutante apareceu.
Os atributos do escorpião trovão demônio de cristal é exibidos, ele é de nível 10 vida, tendo um poder de ataque de 2 defesa e 400, sua habilidade e o golpe trovejante, paralisante, punhalada com agulha venenosa, garra dilaceradora de chão, tempestade de trovão de cristal. O herói pensa, mesmo que a situação esteja difícil agora, ele afiará a lâmina de seu golpe cortante de prata pela primeira vez. O herói ataca o escorpião. Um close da lâmina é mostrado. Ele percebe que a armadura do escorpião não deixa brechas para penetrar. O chefe está ativando a habilidade de ataque paralisante com trovão. O chefe está ativando a habilidade de esfaqueamento com agulha de veneno. O escorpião de cristal ganha poderes, com relâmpagos crepitando ao seu redor. O herói se prepara para se esquivar do ataque do escorpião. Ele percebe que a força do escorpião está além do que ele esperava, e precisa se esquivar de seu poder de combate primeiro. O escorpião está se preparando para atacar. Ele se lembra do que alguém lhe disse. Para isso, ele invoca alguns kobolds. Mas se essa invocação será o suficiente para acabar com todos os escorpiões? Nossa história ainda continua no mesmo local. O lacaio com aparência de lobo desfere um golpe pesado, crepitando de energia ao atingir o monstro insetoide gigante. Observando de lado, o herói encapuzado se pergunta por que a habilidade de dano duplo não foi ativada naquele ataque. De repente, uma notificação do sistema avisa que o chefe está prestes a liberar sua habilidade, Pinças Destruidoras da Terra. A enorme criatura roxa responde lançando suas pinças gigantes no campo de batalha com imensa força. O chão se estilhaça com um impacto poderoso, lançando pedras e detritos em todas as direções. Assim que a poeira começa a baixar, chamas verdes etéreas começam a rodopiar e se acumular no ar. O fogo espectral avança e engole o monstro, fazendo rugir em meio ao calor escaldante. O jovem declara que a fera agora sentirá o poder de suas chamas aprimoradas, que causam dano contínuo. Com um sorriso confiante, ele comanda seu fogo sobrenatural para atacar implacavelmente a criatura presa. Enquanto isso, seus outros lacaios invocados conseguiram envolver o inseto gigante em amarras grossas e amarradoramente. O monstro solta um grito furioso, debatendo-se violentamente enquanto luta para se libertar das cordas. Aproveitando a brecha, o guerreiro lobo salta alto no ar, pronto para desferir um golpe esmagador. Seu martelo encontra o alvo e, desta vez, uma notificação confirma que o efeito de dano duplo foi ativado. O sistema anuncia que um acerto crítico ativou com sucesso o poderoso bônus de dano duplo. O chefe recua diante do golpe devastador e o próprio chão sob ele se quebra sob imensa pressão. Outra explosão massiva abala o campo de batalha, enquanto o ataque do guerreiro lobo atinge o alvo com força total. O herói é jogado para trás pela explosão, apenas para encontrar um escorpião menor aparecendo logo atrás dele para um ataque surpresa. Ele percebe que não há abertura na carapaça, então decide adotar uma abordagem diferente com a mão brilhando de poder. Uma notificação aparece, informando que seu título de caçador de extermínio aumentou seu ataque, dano duplo e magia em 10%. Com determinação renovada, ele jura despedaçar o corpo inteiro da criatura e transformá-la em uma pilha de cascas quebradiças. Ele avisa o monstro para se preparar para sua destruição enquanto desfere um poderoso ataque de energia sombria vindo de cima. O ataque atinge a criatura diretamente, fazendo com que seu corpo blindado se rache e se quebre sob imensa força. O escorpião solta um último grito agonizante, enquanto a energia devastadora o dilacera por dentro. Seu corpo maciço finalmente se desfaz e desmorona, levantando uma enorme nuvem de poeira e escombros. O herói permanece firme com sua espada, tendo derrotado com sucesso a formidável fera. O sistema confirma que ele matou a besta demoníaca transformada e ganhou pontos de experiência. Uma janela de status mostra que a criatura era um escorpião do trovão de cristal matador de nível 10, com várias habilidades poderosas. A essência verde fantasmagórica do monstro permanece por um momento, revelando sua verdadeira e temível forma espectral. Suas habilidades incluíam um golpe de trovão paralisante, uma agulha venenosa e um poderoso ataque de tempestade de cristal. Enquanto os últimos resquícios do escorpião desaparecem, o jovem observa, refletindo sobre a dura batalha. Assim que uma batalha termina, outra começa, enquanto ele enfrenta um escorpião turquesa gigante, com uma horda de escorpiões menores se aproximando. O enxame de escorpiões roxos desce a parede do canyon, correndo para dominar o herói solitário e seu novo animal de estimação. Um dos monstros se aproxima, seus olhos vermelhos brilhando ameaçadoramente enquanto se prepara para atacar. Os jovens observam se aproximando, pensando consigo mesmo que chegaram no momento perfeito. Ele envia seu animal de estimação recém-domesticado para a frente, ansioso para testar sua força contra um enxame de monstros que se aproxima. O grupo de escorpiões libera sua habilidade de tempestade de cristal, lançando um ataque elétrico coordenado.
A área se enche de energia crepitante e gritos de dor, enquanto o ataque caótico atinge amigos e inimigos. De repente, o misterioso espadachim de cabelos brancos salta para a briga, sua lâmina brilhando com uma tênue luz vermelha. Ele corta os monstros com precisão rápida, e uma notificação do sistema confirma que ele está atingindo seus pontos fracos. O espadachim se move como um redemoinho, sua lâmina um borrão, enquanto ele elegantemente despacha vários escorpiões de uma só vez. Ele mira em outra criatura, seus movimentos fluidos lhe permitem atacar com precisão e poder mortais. Sua lâmina perfura a carapaça resistente de um escorpião, desferindo um golpe decisivo que extermina a criatura. Após o pouso, ele mantém uma postura de prontidão, com os olhos já vasculhando o enxame em busca do próximo alvo. Com os inimigos caindo ao seu redor, várias notificações aparecem, anunciando que ele subiu de nível. Uma mensagem final parabeniza por atingir o nível, vencendo os monstros derrotados. Seu status de jogador mostra que ele agora é Lin Yuan, um ceifador de almas de nível, com o talento Invocação das Trevas. Ele comenta como é bom subir de nível 2 vezes seguidas, com um sorriso irônico no rosto enquanto a energia brilha ao seu redor. Na batalha, ele obtém vários itens de grau prata, incluindo uma lança relâmpago, grevas do guardião e um anel da paralisia. Ele também recebe uma abraçadeira do fantasma e acredita que vender essas armas poderia melhorar muito o padrão de vida de seus pais. O jovem se ergue imponente e orgulhoso em meio aos restos dos monstros escorpiões derrotados. Uma notificação do sistema confirma que todas as feras demoníacas na área foram eliminadas com sucesso. Como recompensa final, outra mensagem anuncia que ele obteve um livro de habilidade de grau ouro específico para sua habilidade. Uma luz dourada brilhante começa a girar em torno de suas mãos, materializando a poderosa recompensa. A luz se solidifica em um livro estranho com um símbolo carnudo semelhante a um olho na capa, que ele segura com curiosidade. O tomo uma habilidade de nível ouro chamada Maldição das Trevas, e seu uso é restrito apenas a ceifadores de almas como ele. Ele olha para o livro poderoso, percebendo a sorte que tem por ter encontrado um item tão raro. O sistema então informa que o livro de habilidades está sendo registrado automaticamente em sua memória, enquanto a luz o envolve. Uma notificação final parabeniza por obter uma habilidade exclusiva para a classe Ceifador de Almas. A habilidade Maldição das Trevas se manifesta como um redemoinho de energia turquesa, repleto de caveiras fantasmagóricas e gritantes. Seu efeito causa uma porcentagem do HP de um alvo como dano, ou pode restaurar uma porcentagem do HP de aliados mortos-vivos. O mundo está repleto de horror e poderes sobrenaturais, onde seres monstruosos e olhos brilhantes sugerem perigos invisíveis. Ling Yuan observa a energia brilhante em sua mão e percebe que agora pode restaurar 20% dos pontos de vida de um morto-vivo. Sua expressão fica séria ao considerar a vantagem tática que essa nova habilidade de cura proporciona às suas invocações. Ele se aproxima de seu escorpião gigante de estimação, que atualmente tem apenas 60% dos pontos de vida restantes. Decidindo testar sua nova habilidade, ele libera um poderoso raio de energia restauradora em direção à criatura. A energia azul brilhante atinge o escorpião, e anéis de luz brilhante aparecem ao redor dele, indicando um efeito de cura. Uma notificação confirma que seus pontos de vida foram restaurados para 80%, e a criatura solta um rugido poderoso. Com o aquecimento encerrado, ele decide que é hora de ir para a cidade principal para encontrar seu primeiro subordinado. De repente, uma entidade estranha, escura e sombria parece abraçá-lo por trás, pegando-o completamente desprevenido. Um pensamento repentino cruza sua mente enquanto ele processa a estranha sensação, imaginando o que poderia ser. A cena muda, passando do mundo digital para uma realidade diferente. Sua mãe está ao lado dele na mesa, dizendo a Wan que seu pai acabou de machucar as costas e precisa de ajuda. Ele corre para ajudar o pai, guiando-o gentilmente até o sofá e dizendo para ele ir com calma. Sua mãe repreende o marido por agir de forma imprudente, questionando por que ele tentou consertar o ar-condicionado sozinho. Deitado no sofá com dores, o homem explica que estava apenas tentando economizar dinheiro onde podiam. Seu pai descarta o ferimento como algo pequeno, dizendo que ele só precisa descansar antes de buscar Shoutan na escola amanhã. Lin Yuan permanece em silêncio na porta, sua expressão endurecendo enquanto observa seu pai descansando. A manhã seguinte chega, trazendo um novo dia para a cidade. O sol nasce sobre a paisagem urbana movimentada, brilhando sobre os prédios altos. Um barulho repentino vindo do andar de baixo desperta seus pais, acordando-os do sono. Espiando do quarto, sua mãe, cansada, pergunta a Yuan por que ele está fazendo barulho tão cedo. Eles ficam chocados ao encontrar dois funcionários instalando uma televisão novinha em folha na sala de estar. Um dos entregadores confirma que o Sr. Lin Yuan comprou os novos itens e pede que eles confirmem a entrega. Seu pai fica parado, sem palavras, imaginando em voz alta se ele está sonhando com o que está acontecendo. Os funcionários
funcionários continuam com a instalação, concentrados em instalar os novos aparelhos. Enquanto isso, Lin Yuan está na academia, levando seu corpo ao limite durante uma sessão de exercícios intensos. Ele se dirige a uma esteira e pede a um funcionário para não se incomodar com a perturbação. Uma funcionária da academia pergunta se ele gostaria do pacote VIP, que exige o pagamento antecipado de um ano inteiro. Sem hesitar, ele concorda e entrega seu cartão bancário para pagar a mensalidade familiar. Ele reflete sobre vender seus equipamentos desnecessários para pagar a reforma da casa e o novo passe da academia. Ele quer que seus pais e Shotan se exercitem cedo para que possam se adaptar à fase da imortalidade que se aproxima. A funcionária da academia o observa, impressionada com seu físico atlético e como ele nem sequer ofega após um longo treino. Ao pegar o cartão de pagamento, seus olhos se arregalam em choque repentino. Ela percebe que é um cartão VIP Premium, concedido apenas a quem tem mais de 5 milhões em suas contas bancárias. Durante a ligação, ele explica que o dinheiro é um prêmio e diz aos pais para descansarem, dizendo que ele ficará com Shotan. A funcionária segura o cartão, pensando que seu cliente é uma pessoa incrível por ser tão jovem e bem-sucedido. A cena muda para a escola secundária Shushui First, onde os alunos estão animados para ir a um cibercafé. Entre eles, uma jovem loira com um laço azul desce sozinha os degraus de pedra da escola. Esta é Lin Tan, sua irmã, e ela caminha com uma expressão muito séria no rosto. Uma colega próxima fala alegremente sobre o irmão ter comprado um bolo para ela, deixando outra garota com inveja. Lin Tan se pergunta silenciosamente se ter um irmão é realmente algo para se sentir ciúmes. Ela se lembra do próprio irmão, que estava sempre absorto em seus jogos e ignorando o mundo ao seu redor. Com uma expressão endurecida, ela segue em frente, pensando que não quer um irmão de jeito nenhum. Outro aluno percebe sua atitude e a confronta, chamando a beldade da escola de arrogante. Um grupo de garotos então bloqueia seu caminho, insistindo que ela lhes mostre alguma cortesia, já que vieram convidá-la pessoalmente. O líder do grupo fica furioso com a atitude desafiadora dela. Ele ergue o punho para atacá-la, chamando-a de sem vergonha enquanto ela grita em choque. Ela se mantém firme contra os homens, avisando-os de que chamará a polícia se continuarem a assediá-la. Ignorando a ameaça, o homem avança e agarra seu rosto. Lin Tan grita para ele tirar as mãos dela. Ele se aproxima com um sorriso lascivo, comentando sobre sua pele macia. Ela apenas a encara com um olhar de puro desgosto. Seus amigos observam nervosamente por trás, perguntando quem são aqueles homens intimidadores. Enquanto isso, os olhos de Lin Tan ardem de raiva silenciosa. Agora completamente cercada, ela confronta seus assediadores, exigindo saber o que eles querem dela. De repente, um deles a empurra com força, fazendo-a cair no chão. Seus colegas de classe só conseguem gritar seu nome de medo. O valentão se aproxima dela, gritando que ela deveria se sentir honrada e questionando por que ela age de forma tão arrogante e indiferente. No chão, ela rapidamente levanta o joelho e cruza os braços, preparando-se para o golpe. Mas, assim que a mão dele desce, um aperto forte repentinamente o envolve em seu pulso, interrompendo o ataque instantaneamente. Lin Tan ergue os olhos do chão, com os olhos arregalados de choque e confusão diante da intervenção repentina. Seu irmão, Lin Yuan, segura o braço do homem com força, seus próprios olhos brilhando enquanto pergunta quem permitiu que eles intimidassem sua irmã. Com um leve arranhão na bochecha, ela encara seu salvador, sussurrando seu nome em total descrença. Lin Yuan encara o grupo de bandidos com o rosto sombreado e a expressão repleta de fúria fria e fervente. O valentão luta contra o aperto forte, exigindo com raiva saber quem é essa pessoa intrometida. Os bandidos o cercam, perguntando se ele está buscando a morte. O líder jura arrancar seus dentes e ordena que seus homens quebrem seus braços. Lin Yuan se move com velocidade estonteante, desferindo um soco poderoso no rosto de um homem, fazendo o sangue voar com impacto, enquanto outro agressor avança com um chute alto. Ele calmamente observa o ataque, completamente imperturbável diante da ameaça. Ele facilmente desvia do chute e contra-ataca com um soco rápido na barriga do homem, a força do golpe criando ondas de choque visíveis. Com o principal valentão no chão, ele pisa forte em seu rosto, esmagando com força brutal. Lin Yuan permanece em pé em meio à destruição, seu poder fazendo o chão sob ele rachar e se estilhaçar. Ele planta o pé no peito do valentão derrotado, olhando para ele enquanto os outros alunos observam em silêncio e atordoados. Com a luta terminada, ele se vira para sair, dizendo à irmã que eles devem ir. As meninas ficam sem palavras com o que acabaram de ver. Enquanto caminham, ela pergunta por que ele veio buscá-la. Ela se pergunta silenciosamente sobre isso, já que ele geralmente só joga o dia todo. Ele explica que o pai machucou as costas e que a mãe está em casa cuidando dele, o que surpreende a irmã. Ela pergunta, preocupada, se o ferimento é grave. Ele a tranquiliza, dizendo que não é um grande problema e que ela não precisa se preocupar. Eles continuam caminhando juntos, mas um silêncio constrangedor paira entre eles, nenhum dos dois sabendo o que dizer em seguida. Ela percebe que já faz muito tempo desde a última vez que conversaram assim, e toda a situação lhe parece estranha. Lin Yuan continua caminhando com as mãos nos bolsos, o olhar fixo para frente e uma expressão determinada. Nesse momento, suas amigas gritam seu nome por trás, correndo para alcançá-la e seu misterioso irmão. Suas amigas o adoram, dizendo como ele é gentil por buscá-la. Outra pergunta
pergunta por que ela nunca mencionou ter um irmão tão forte e bonito. Ela olha para o irmão com um olhar cético, questionando silenciosamente os elogios das amigas sobre sua aparência. Enquanto isso, outras garotas da escola também o notam. Elas cochicham sobre como ele é bonito, pensando que ele deve ser um formando que está visitando a escola. Enquanto ele continua caminhando, mais alunas viram a cabeça para olhá-lo, surpresas com sua popularidade repentina. Uma das garotas o cumprimenta corajosamente e ele responde educadamente. Sua irmã silenciosamente observa que nunca havia percebido sua altura antes. E ela então se pergunta quando ele começou a se exercitar, percebendo que seus novos músculos explicam como ele conseguia lutar contra aqueles bandidos com tanta facilidade. Ela se lembra dele como a mesma pessoa que sempre ficava sozinha na multidão, encapuzada e absorta no celular. Ela também se lembra das inúmeras vezes em que ele era apenas um jogador, sentado sozinho em seu quarto, completamente focado no mundo virtual. Olhando para ele agora, ela não consegue deixar de se perguntar por que ele parece ter mudado tanto de repente. Os alunos se despedem após a aula. Uma garota loira acena alegremente, dizendo a todos que os verá amanhã, mas sua expressão feliz desaparece quando ela olha para trás com uma ponta de confusão, imaginando o que está acontecendo. Um jovem de cabelos escuros se agacha e se oferece para carregá-la. Outros alunos observam, sussurrando admirados. A garota fica nervosa e insiste educadamente que pode andar sozinha. Ela se sente envergonhada com a oferta repentina. Antes que ela pudesse reagir, ela foi repentinamente puxada para frente, e sua expressão se transformou em completa surpresa. Sem esperar sua permissão, o jovem a coloca nas costas e começa a andar ignorando seus protestos. Ele explica calmamente que todos os outros já foram embora, aconselhando-a a não se esforçar se estiver com dificuldades para andar. O jovem então aponta para o tornozelo ralado dela, lembrando de que ela foi empurrada e torceu o tornozelo antes. Atordoada com a observação dele, ela olha para ele, imaginando como ele pôde notar seu ferimento. O jovem chega carregando a irmã, anunciando o retorno aos pais visivelmente surpresos. O casal mais velho troca um olhar silencioso e perplexo, sem saber o que fazer com a situação. Tentando aliviar a tensão, o pai simplesmente diz que o importante é que ambos estejam de volta em casa. Mais tarde, depois que a família se instalou, o jovem fica na pia da cozinha lavando a louça. Enquanto isso, a mãe comenta com a filha, Tantan, que seu irmão parece uma pessoa completamente diferente agora. O pai concorda, acrescentando que agora o filho cozinha e até compra novos eletrodomésticos para casa. A mãe também menciona que o relacionamento deles como irmãos melhorou muito, como era na infância. Tomando um gole de sua bebida, a garota pensa consigo mesma que ele é estranho, mas se pergunta se ele realmente mudou. Após terminar sua tarefa, o jovem se vira da pia, anunciando que já arrumou tudo. Após terminar suas tarefas, o jovem ajusta seu moletom, anunciando que está voltando para seu quarto. Perto dali, sua irmã segura uma bebida quente, e sua expressão muda ao ouvir suas palavras vindas do lado de fora da porta. Ela pensa consigo mesma, decepcionada por ele ainda ser apenas um jovem recluso viciado em videogames. Seus pensamentos são repentinamente interrompidos quando ele lhe oferece uma garrafa e seu gesto a pega de surpresa. O jovem diz para ela aplicar o conteúdo depois do banho, explicando que seu efeito terapêutico é excelente. Ele então diz que vai jogar e avisa para não entrar em seu quarto, a menos que seja para algo importante. Enquanto ele se afasta e fecha a porta, a garota fica sozinha na sala de estar, segurando a garrafa com força. Ela se senta, sussurrando para si mesma que ninguém queria entrar no quarto dele de qualquer maneira, com um leve sorriso no rosto. Com o olhar fixo na garrafa, seu sorriso se alarga levemente, sugerindo seus sentimentos complexos. A mãe nota uma melhora no relacionamento, mas pergunta sobre a escola. A irmã diz que nada aconteceu antes de ir tomar banho, deixando-o ali parado. Mais tarde, o jovem relaxa em sua cadeira de jogo, recostando-se enquanto se acomoda em seu quarto. Com um leve sorriso, ele olha para frente com determinação, sua mente já focada em sua próxima tarefa. Ele coloca seu capacete de realidade virtual e decide que é hora de voltar ao jogo. Sua consciência entra no jogo, aterrissando com um impacto poderoso no distrito principal de Windsans. Agora aparecendo como uma figura encapuzada, ele resolve encontrar e capturar a pessoa a quem ele se refere como um rato. Seu avatar observa a cidade deserta de cima enquanto uma mensagem do sistema confirma que ele entrou na área de Windsans. Lá embaixo, um homem está deitado no chão, implorando desesperadamente a um policial que houve um mal-entendido, mas um guarda da cidade o imobiliza com uma lança, silenciando suas mentiras e ordenando que ele seja preso. Das sombras, a figura encapuzada observa um guarda da cidade imobilizar um homem no chão. Seus olhos se estreitam e uma expressão de surpresa cruza seu rosto enquanto ele observa a cena à sua frente. O guarda da cidade faz uma pausa, olha ao redor e se pergunta se o que sentiu foi apenas uma ilusão, enquanto o guarda leva o prisioneiro para longe.
longe, o jovem permanece escondido, observando-o desaparecer pelo corredor. Ele sabe que os soldados da patrulha são espertos e que ele deve ficar quieto por mais 3 dias até que seu nível de pecado diminua. Mas isso também representa uma oportunidade de ir buscar algo a um velho amigo que ele não vê há algum tempo. Com sua determinação definida, a figura encapuzada permanece alta, com o olhar fixo no caminho à sua frente na cidade. Mais tarde, um homem com vestes ornamentadas zombando do jovem por ser um mago de baixo nível, mais fraco que as patrulhas. De repente, um homem alvega de dor, agarrando o peito, enquanto uma substância escura sai de sua boca. A figura encapuzada explica que o veneno que assola o corpo do homem já está destruindo seus órgãos. Ele continua alertando que, sem o tratamento, o homem não sobreviverá por mais de um mês. O homem aflito grita que a cura requer gordura de peixe podre do mortal deserto de argila lamacenta. Uma notificação do sistema aparece, oferecendo uma missão de nível ouro para recuperar a gordura e curar o homem. Com um sorriso confiante, o jovem aventureiro aceita a perigosa missão sem pensar 2 vezes. Sua jornada o leva ao deserto de argila lamacenta, um lugar sombrio onde uma caveira indica os perigos que o aguardam. Da água turva, uma criatura escamosa com olhos vermelhos ameaçadores emerge, observando os arredores cuidadosamente. O deserto está cheio desses monstros parecidos com peixes, rastejando pelo chão lamacento em busca de presas. Um peixe-guelra podre de elite de nível 15 salta para fora, suas enormes mandíbulas avançando em direção ao aventureiro surpreso. Uma líder avisa seu grupo sobre os dentes afiados dos monstros, gritando para eles se segurarem enquanto mergulham na batalha, mas o ataque fracassa quando 2 de seus companheiros são atingidos, um deles gritando que sua coluna está quebrada. Um poderoso golpe de cauda de um peixe-guelra podre corta o ar, desequilibrando os aventureiros. A líder guerreira grita quando a poderosa onda de força atinge, fazendo-a voar para trás. O grupo dela pousa em um poço lamacento, cercado por criaturas marinhas que clamam desesperadamente por ajuda. Nesse momento, uma janela do sistema aparece, anunciando a ativação de uma habilidade chamada Tailwave Leap. Um enorme monstro peixe de elite surge da lama, com sua boca enorme aberta enquanto ruge para os guerreiros, mas a figura encapuzada permanece firme, erguendo sua espada com um olhar determinado, pronto para enfrentar a criatura. A boca escancarada do monstro se fecha, seus dentes afiados prontos para agarrar o jovem aventureiro. O guerreiro loiro do outro grupo assiste horrorizado, pensando que o aventureiro está morto com certeza, mas a figura encapuzada se move num piscar de olhos, seus olhos brilhando em vermelho enquanto ele desvia do ataque do monstro. Ele reaparece ao lado do guerreiro atordoado, agarrando-o rudemente pelo colarinho e puxando-o para trás. O aventureiro empurra o homem para o lado, dizendo para ele não atrapalhar enquanto seu capuz cai para trás. Com um sorriso confiante, seus olhos agora brilham com energia verde enquanto ele se prepara para contra-atacar. Ele libera uma poderosa onda de magia de sua mão, enviando-a em direção à criatura de elite. O peixe com guerras apodrecidas não tem tempo para reagir. Seus olhos se arregalam em choque conforme a energia se aproxima. O ataque atinge a cabeça do monstro com uma força incrível, explodindo em uma explosão de luz verde. Aterrissando graciosamente no chão, o jovem simplesmente zomba enquanto a energia residual desaparece. O guerreiro loiro parece completamente perplexo, sua mente lutando para processar o que acabou de acontecer. Ajoelhado na lama, ele toca o pescoço, perguntando-se incrédulo se realmente sobreviveu ao ataque, mas seu alívio rapidamente se transforma em choque quando ele olha para cima e percebe de repente. Ele se pergunta sobre o grande herói que o salvou, vendo agora a figura flutuando no ar. O aventureiro encapuzado para confiantemente, cercado por uma magia verde rodopiante, enquanto prepara seu próximo movimento. Ele então libera uma poderosa torrente de energia, fazendo-a cair sobre os monstros na lama abaixo. Os tentáculos verdes atacam os peixes menores, causando danos e lançando-os no caos. Até mesmo o enorme monstro de elite solta um rugido de dor quando o ataque mágico o atinge diretamente. O corpo da criatura se debate violentamente na lama, incapaz de escapar do ataque devastador. Os monstros peixes restantes voltam sua atenção para o aventureiro solitário, gritando enquanto se preparam para atacá-lo. Observando de longe, o guerreiro loiro grita desesperadamente um aviso para que o grande herói tenha cuidado. Num piscar de olhos, 2 das criaturas escamosas avançam, com os olhos vermelhos fixos no alvo enquanto se aproximam. Imperturbável diante do ataque iminente, o jovem encapuzado zomba, imaginando se isso é o melhor que pode fazer. Ele pousa habilmente nas costas do monstro de elite, estabilizando-se com uma mão enquanto se prepara para atacar. Colocando o pé firmemente na pele dura da criatura, ele usa seu corpo como uma plataforma estável para seu ataque. Sua mão aperta o punho de uma espada enorme que se materializa com um brilho de energia do sistema. Com os olhos vermelhos e uma expressão fria, ele declara que a escória sempre será escória, não importa quantos sejam. Ele desfere um golpe poderoso, a energia da espada atingindo as cabeças dos monstros e impedindo seu avanço.
O poderoso golpe acerta os monstros peixes com um flash brilhante de energia e interrompe seu ataque imediatamente. O guerreiro loiro observa incrédulo, surpreso que esse herói esteja lidando com monstros que seu grupo de 8 não conseguiu. Mas antes que alguém possa comemorar, o chão lamacento abaixo deles começa a se agitar e a borbulhar ameaçadoramente. De repente, o rosto do guerreiro se enche de horror quando ele se lembra que a coisa mais terrível sobre essas criaturas é sua habilidade de ataque em grupo. Como se fosse uma deixa, os Moldfish restantes soltaram um rugido unificado, seus corpos estalando com uma energia estranha e coordenada. Ainda de pé sobre o monstro de elite, o aventureiro encapuzado enfrenta o enxame, enquanto uma aura verde envolve a área. Seus olhos vermelhos se estreitam com o foco, sentindo o ataque mágico que se aproxima, mas ele permanece completamente imperturbável. Um poderoso vórtice de energia verde escura irrompe do solo, girando violentamente em torno do herói solitário. Uma mensagem do sistema confirma que os monstros estão lançando uma habilidade de grupo que cria uma névoa tóxica, causando confusão e alucinações. O herói capuzado descarta o ataque como um truque trivial, segurando uma carta brilhante enquanto jura não cair na mesma armadilha novamente nesta vida. Ele então convoca um lobo gigante para se levantar, invocando uma fera enorme e espectral a partir da energia verde rodopiante. De pé sobre o monstro, ele comanda seu novo invocador para usar sua habilidade, o uivo do lobo faminto. O lobo espectral solta um uivo poderoso, e uma mensagem do sistema confirma que a habilidade foi eficaz, deixando o Moldfish atordoado. Com os monstros atordoados, o aventureiro prepara seu próximo movimento, cobrindo o rosto enquanto o código digital gira ao seu redor. Uma janela do sistema então revela o item que ele equipou, uma máscara do despertar de uso único que defende contra a névoa tóxica. Agora protegido da neblina, ele salta no ar, brandindo sua espada em um arco amplo e poderoso em direção às criaturas abaixo. Seus olhos vermelhos brilham ameaçadoramente por trás da máscara recém-equipada. Sua expressão é fria e determinada enquanto ele se aproxima. Enquanto isso, seu lobo invocado também se junta ao ataque, afundando suas poderosas mandíbulas em um dos monstros atordoados. Cercado por energia verde, ele mergulha com sua espada, dizendo às criaturas para encontrarem na morte. Sua lâmina penetra fundo na cabeça de um monstro, e uma mensagem do sistema confirma que ele atingiu um ponto vital. No movimento rápido, ele corta com precisão outro peixe, continuando seu ataque implacável. O aventureiro mascarado ataca novamente com precisão mortal quando uma notificação confirma outro acerto em ponto vital. Aterrissando em um monstro atordoado, ele desfere um golpe de cima para baixo, perfurando sua cabeça sem hesitação. O enorme peixe de elite solta um rugido de dor, debatendo-se violentamente e também sendo atingido por um golpe crítico. Ferido e desesperada, a criatura gigante tenta escapar enterrando-se na lama, mas o herói permanece de costas. Ele descarta a tentativa como muito lenta enquanto materializa um machado brilhante, pronto para encerrar a luta. Erguendo uma nova arma bem alto, ele declara que a escória apodrecerá para sempre enquanto prepara o ataque final. O machado brilhante cai, liberando uma enorme explosão de energia verde que destrói o monstro com um rugido final ensurdecedor. A criatura escorpião gigante ativa sua habilidade, liberando um poderoso ataque conhecido como Trovão de Cristal. Ela dispara uma rajada de projéteis de energia roxa perfurante, lançando-os contra seus alvos. Um grande monstro aquático é atingido pelo ataque, desencadeando uma explosão massiva que o cobre com uma substância aranosa. Cristais afiados de energia continuam a rasgar a nova camada externa formada pelo monstro. O ataque perfura profundamente o corpo da criatura, mas ela parece resistir ao impacto inicial. Com a boca escancarada, o monstro solta um rugido desafiador, mostrando que ainda está muito vivo. Um soldado de armadura observa chocado, percebendo que o ataque não foi suficiente porque os inimigos são fortes demais e numerosos. Nesse momento, uma figura aterrissa com força sobre o chão arenoso, criando uma pequena onda de choque. O grupo de soldados observa enquanto o recém-chegado se levanta, perguntando quem disse que sua intenção era matar todos eles. O homem encapuzado observa com confiança, seus olhos vermelhos brilhando enquanto analisa o campo de batalha. Um dos soldados tem uma realização repentina, notando que o ataque do escorpião mirava nos estômagos das cavalas fêmeas. As fêmeas mortas jazem no chão, vazando um fluido roxo enquanto os machos observam de longe com olhos brilhantes. O soldado observa, incrédulo, ao perceber que as cavalas macho agora estão se atacando entre si. Tomados pela fúria, os monstros machos rugem e começam a lutar entre si, tornando o campo de batalha caótico. Quando as cavalas fêmeas morrem, seus ovos liberam uma grande quantidade de musquetona, o que explica o estado de frenesi dos machos. Essa substância é a fonte do caos, um líquido roxo repleto dos ovos das criaturas falecidas. É explicado que essa musquetona leva os machos à loucura, fazendo-os atacar qualquer coisa à vista. O campo de batalha
batalha agora se transforma em um frenesi de autodestruição, tudo por causa desse potente gatilho natural. O homem encapuzado explica que simplesmente usou a própria biologia dos monstros contra eles, fazendo com que se matassem uns aos outros. Assim que termina de falar, uma enorme cauda se agita sob a areia, sinalizando uma nova ameaça. Um monstro gigante parecido com uma minhoca de areia irrompe do solo, avançando contra ele enquanto seus aliados gritam em alerta. A colossal criatura abre sua mandíbula, pronta para engolir a figura misteriosa inteira, mas o homem encapuzado salta com facilidade para a cabeça da criatura, permanecendo em pé com calma acima do perigo. Os soldados assistem chocados, e um deles aponta que aquela é uma cavala fêmea, incomumente grande para sua espécie. O herói observa friamente que sua aparição é oportuna para seu plano. Ele invoca seus lobos fantasmas zumbis, liberando as bestas espectrais para interceptar o monstro gigante. A matilha fantasmagórica imediatamente avança sobre a fêmea massiva, arranhando ferozmente sua pele resistente. Ele observa que a criatura é um monstro de elite de nível 15, o que explica sua incrível durabilidade. Ele admite que seus 6 lobos zumbis não conseguiram causar nenhum dano significativo à besta, mas revela que isso é suficiente para imobilizá-la enquanto ele se prepara para atacar com seu machado. Com o monstro de elite contido por seus lobos, o herói recebe uma notificação pela morte de uma das outras criaturas. Ele então balança seu machado, abrindo o ventre da cavala fêmea para alcançar os milhares de ovos em seu interior. Sem hesitar, ele enfia a mão e agarra um grande punhado dos ovos roxos do monstro. Em seguida, começa a enfiar os ovos coletados na boca da cabeça decepada da criatura gigante. Seus aliados observam de longe, completamente perplexos com suas ações estranhas e incapazes de entender seu plano. Ele então ordena que um de seus lobos zumbis leve a cabeça até uma grande rocha no meio do deserto. O grupo inteiro o segue rapidamente, avançando até o ponto estratégico designado. A besta espectral salta alto no ar, carregando a cabeça cheia de isca até o topo da rocha pontiaguda. Após o lobo posicionar a cabeça no pico, o herói solta um rugido, sinalizando a parte final de seu plano. O objetivo é simples, usar o cheiro dos ovos para atrair as cavalas macho em frenesi até um único ponto. O cheiro poderoso começa a subir e os monstros machos abaixo imediatamente detectam a isca. Uma enorme horda das criaturas avança cegamente em direção à rocha, seus olhos brilhando de fúria. As cavalas começam a se chocar contra a base da rocha em um frenesi caótico. Em sua tentativa desesperada de alcançar os ovos, toda a horda colide e desmaia. A soldado percebe que ele usou os feromônios dos ovos para criar uma armadilha e levar o enxame ao colapso. A figura encapuzada decide que isso ainda não é suficiente e comanda suas forças para avançar. Sua aura emana uma energia verde. Ele invoca novas criaturas poderosas semelhantes a lobos, armadas com picaretas, dizendo que é hora de começar o trabalho. Ele ordena que as criaturas convocadas se aproximem dos monstros aquáticos inconscientes deitados no chão. Uma das poderosas criaturas lobo balança sua picareta, golpeando com força uma cavala derrotada. O soldado de armadura aponta para um objeto azul, perguntando se aquilo é o saco de veneno que fica dentro dos machos. O herói confirma, explicando que o gás fétido que ele emite faz com que outros cardumes sintam o cheiro de perigo. Nesse momento, um enorme cardume de monstros peixe aparece, deslizando por um penhasco em direção à água abaixo. As criaturas se debatem enquanto são expostas ao gás tóxico liberado anteriormente. O veneno as força a manter distância, mas elas não são imunes e ficam vulneráveis. O líder do grupo comemora com entusiasmo, gritando que todos os cardumes de peixe finalmente se foram. O herói encapuzado observa os monstros restantes, observando que agora só restam a missão secundária e o saque. Ele está próximo de várias vagens estranhas parecidas com alcachofras que cresceram da areia. Ele retira sua máscara, reconhecendo que ela teve um papel considerável no sucesso da batalha. Lamenta que a máscara tenha custado 5 moedas de ouro por um único uso, mas conclui que valeu o esforço. Ele recebe óleo de guerras podres, um ingrediente raro, usado em poções de alto nível para curar ferimentos graves. O jovem herói de repente se lembra de um item que quase havia esquecido. Ele tira um pequeno objeto esférico de cor vermelha brilhante. Segurando na palma da mão é o nariz de um Wave Tickler, uma peça de armadura feita com pele de rotes que emite feromônios para causar pânico em criaturas aquáticas. Ele encara a esfera vermelha com uma expressão totalmente desanimada. Pensa que a recompensa da missão é apenas uma piada de mau gosto, imaginando como ela faria o usuário parecer um palhaço completo. No entanto, o líder loiro fica maravilhado com o item, exclamando como é legal o fato de ele acender. O homem fica ainda mais entusiasmado ao perceber que ele também se mexe. Seus olhos brilham de empolgação.
Com uma expressão impassível, o herói pergunta se seu companheiro realmente gosta daquele estranho protetor de nariz. O guerreiro loiro responde animado que é algo único e se oferece para comprá-lo por qualquer preço, não importa quanto. Outro soldado explica, meio envergonhado, que o líder deles é sempre assim. O jovem simplesmente joga a esfera vermelha para o líder, dizendo para ele ficar com aquilo como um presente. Seu companheiro tenta insistir em pagar, mas o herói apenas faz um gesto calmo com a mão, dizendo que não é necessário. Ao se virar, um par de asas angelicais brilhantes parece surgir atrás dele aos olhos do líder. O guerreiro se comove até as lágrimas, chamando-o de anjo, enquanto o herói se pergunta por que alguém pagaria por aquilo. Mais tarde, a cena muda para a frente de uma grande igreja, onde duas figuras encapuzadas guardam as portas. Dentro da igreja, o herói aplica a poção de óleo de Gelras em um homem deitado na cama, ferido. O remédio potente faz o peito do homem brilhar, e ele desperta com um sobressalto, gritando de surpresa. O homem, chamado Doug, expressa seu choque ao ver que o jovem herói realmente conseguiu coletar um ingrediente raro. Uma notificação aparece confirmando que ele concluiu a missão de ouro e recebeu sua recompensa, a lâmina espiritual verde. Ele finalmente segura a arma, lembrando-se de que foi a primeira espada de grau ouro que ele obteve em sua vida passada. A espada de nível ouro aumenta o poder de ataque, dano mágico e espírito, e vem com a habilidade de selo de maldição do espírito verde. Ele observa que, embora os atributos básicos da espada sejam comuns, a habilidade vinculada tem propriedades altamente eficientes em combate. O efeito oculto da espada permite que ela acumule energia, causando um dano extra massivo após 3 acertos bem-sucedidos. Ele se recorda de como essa lâmina o ajudou a dominar o deserto oeste e se tornar um mago número 1 em sua vida anterior. A lembrança de suas lutas passadas e de como foi sobrecarregado passa por sua mente por um momento. De volta ao presente, ele observa a poderosa arma com uma expressão calma e determinada. Ele também recebe uma recompensa de reputação, ganhando pontos com a cidade principal e com os Cavaleiros da Cauda de Escorpião. Embora os pontos ainda estejam em nível neutro, são suficientes para permitir que ele circule livremente pelas áreas da cidade. Em seguida, ele nota que ainda há outra recompensa à sua espera. Devido à conclusão brilhante da missão, ele também recebeu um aumento em sua afinidade com Doug. Doug se senta na cama, olhando para a própria mão com uma expressão confusa e comenta que as coisas parecem diferentes desta vez. Ele agradece sinceramente ao jovem herói, admitindo que teria morrido sem sua ajuda. O herói responde humildemente que foi o mínimo que podia fazer. Como sinal de gratidão, Doug oferece um aviso sério ao jovem que salvou sua vida. O herói entende internamente que os pontos extras de afinidade desbloquearam uma nova linha oculta da história. A voz de Doug continua, alertando sobre uma pessoa chamada Quincy, enquanto uma visão de um céu vermelho sangue aparece. A visão mostra uma figura ameaçadora usando uma máscara de peste, enquanto Doug diz com urgência que ele deve ficar longe de Quincy a todo custo. O herói revela que Quincy é seu mentor e pergunta por que Doug o alertaria contra esse homem. Doug fica surpreso, chocado ao saber que a figura perigosa é o professor do jovem. O homem em recuperação continua dizendo que, embora o herói tenha escondido sua verdadeira profissão, ele sabe que o jovem é, na verdade, um caçador de necromantes. O herói fica atônito, se perguntando como sua identidade secreta foi exposta, já que nem mesmo Quincy conseguiu ver através de seu disfarce. Doug explica que já foi um cavaleiro do escorpião encarregado de caçar necromantes e aprendeu uma habilidade especial chamada Percepção das Trevas. Essa habilidade, Percepção das Trevas, é uma técnica exclusiva dos cavaleiros, projetada especificamente para detectar a presença de necromantes. Ela funciona automaticamente e a sensação se torna mais clara e forte quanto mais próximo o alvo estiver. O herói pergunta se ele sabia o tempo todo, surpreso que exista uma habilidade especial para combater caçadores de necromantes. Doug esclarece que não percebeu no início enquanto estava envenenado, mas agora não pode mais ignorar a hora única do herói, a hora do Senhor das Trevas. O jovem fica confuso, repetindo o título Senhor das Trevas. O ex-cavaleiro se prepara para explicar, afirmando que é uma história que começou há muito tempo. Ele fala sobre a mitologia dominante do mundo, que conta com 5 espíritos divinos principais. Estes incluem o Deus da Luz, o Monarca da Sombra da Lua, entre outros. Mas Doug revela que originalmente havia um 6º Deus. Esse 6º e mais poderoso ser divino era o Senhor das Trevas, também chamado de Rei dos Mortos-Vivos. Doug continua sua história, explicando que o Senhor das Trevas tornou-se arrogante e abusou de seu grande poder. Esse Deus sombrio reuniu um grande número de seguidores que lhe eram completamente devotos. Ele concedeu o imenso poder das trevas aos seus seguidores mais piedosos, que se tornaram caçadores de necromantes para executar sua vontade divina. Sob seu reinado sangrento, esses caçadores espalharam uma praga devastadora que exterminou milhões de pessoas. O Senhor das Trevas também transformou seus próprios subordinados em fantoches mortos-vivos, causando inúmeros desastres.
Como consequência, as nações do mundo se uniram para resistir a ele, e os templos construídos para seu culto foram destruídos. Todos os registros escritos sobre ele foram queimados, e um decreto foi emitido ordenando a morte de qualquer caçador de necromantes ao ser encontrado. Como resultado, a profissão de caçador de necromantes tornou-se um tabu proibido e amaldiçoado. Doug revela que sua doença de 10 anos foi causada pelo veneno de um caçador de necromantes e que ele havia perdido todas as esperanças até a chegada do herói. O herói analisa sua tela de status, refletindo sobre sua vida passada como um simples mago, sem saber desses segredos ocultos. Agora faz sentido porque sua classe é considerada um tabu e ele se sente sortudo por ter mantido sua identidade escondida. Ele pensa que a situação se tornou problemática, já que não poderá mais investigar livremente os segredos escondidos da cidade. Agora entende que, se não conseguir esconder a aura do Senhor das Trevas, sua verdadeira identidade será revelada. O jovem pergunta a Doug se há alguma maneira de evitar a habilidade de percepção das trevas dos Cavaleiros do Escorpião. Doug fecha o punho com força, explicando que apenas Quincy poderia ajudar, mas que, se seu mentor descobrir a verdade, certamente o matará. Doug então revela a razão trágica por trás desse ódio. Foi um caçador de necromantes quem matou a esposa amada de Quincy. Ele implora ao jovem herói que se mantenha longe de seu mentor, para sua própria segurança. O jovem permanece em silêncio, com uma expressão sombria. Após deixar a cidade, o herói caminha sozinho pela vasta extensão do deserto de Cascalho. Uma notificação confirma seu retorno à região desolada, enquanto ele continua sua jornada com um olhar determinado. Um flashback mostra a cena de 10 minutos antes. Doug o chamou de louco por planejar encontrar Quincy, sabendo do ódio que ele carrega, mas o jovem simplesmente respondeu que sentia não ter outra escolha. Ele sabe que viajar com essa aura sombria é muito arriscado, tornando problemática a visita a outros mapas, quanto mais a cidade principal. Esse é um problema que ele entende, precisa ser resolvido o mais rápido possível para garantir sua segurança. De repente, várias explosões de energia azul brilhante irrompem do chão arenoso bem à sua frente. O herói é pego de surpresa, seus olhos se arregalam ao sentir o perigo iminente. Os projéteis de energia continuam a explodir do solo do deserto, direcionando-se com precisão para sua localização. Uma das explosões atinge próximo a ele e a força do impacto o arremessa no chão. Ele rapidamente recupera o equilíbrio, caindo em posição de agachamento enquanto se prepara para o próximo movimento. Ele olha para cima em direção a uma duna de areia e nota um grupo de pessoas se aproximando à distância. Um guerreiro armado com um grande machado lidera o grupo, declarando que finalmente o encontraram. Após dias de busca, uma figura sombria no grupo provoca o herói, dizendo que ele teve sorte da última vez, mas agora eles trouxeram mais de 30 homens. Outros dois guerreiros, um espadachim e um tanque, avançam com sorrisos confiantes, ansiosos para ver como o herói vai morrer desta vez. O espadachim loiro sorri sadicamente, dizendo para ele não esquecer de gritar bem alto quando sua cabeça finalmente tocar o chão.